Bora lá, senhoras e senhores, vamos nos preparando aqui. Prepare você aí do outro lado, seu fone de ouvido, aumente o som, quero o volume lá em cima. Sabe por quê? Hoje nós vamos receber uma convidada, mas espetacular aqui no nosso episódio do Podcast Master. Alguém que além de minha mentoriada, minha amiga, alguém que é sensacional, especialista em um tema que nós vamos tratar aqui hoje, sim. E que, lógico, me deu a honra de estar aqui em São Paulo, nos estúdios do podcast, diretamente do Rio de Janeiro, para bater papo com a gente aqui, compartilhar muito mais do que advocacia. Seja muito bem-vinda, Samantha Moura. Obrigada, Edu. Uma honra. É uma honra estar aqui junto de você, aqui nesse teu espaço tão especial, tão bacana, né? Muito obrigada. Fico muito feliz. E a gente aqui, ó, tá feliz porque eu conto sempre para vocês o que acontece nos bastidores. E hoje a gente já almoçou bem, já estamos aqui todos vitaminados para esse nosso encontro e nós vamos aqui tocar o barquinho com tudo. Samantha, eu gosto muito de dizer que as pessoas que vêm aqui, e por enquanto o grupo que está chegando é só de advogados, e quem está do outro lado sempre tem aquela coisa do advogado, do formal, só a técnica, garantia de direitos, e a advocacia é muito mais que isso, porque atrás do advogado tem um ser humano. Então, hoje aqui, já colocando para você como funciona, eu não vou falar só de direito. Eu vou explorar um pouquinho do ser humano para quem está do outro lado conhecer um pouquinho mais da Samantha. Tudo bem? Perfeito, maravilha. Esquece a doutora e vem a Samanta. Aí, e gosto de também já colocar alguma pergunta que você tenha restrição, quando tiver, se eu fizer, você dá risada e passa para a próxima. E a gente segue. Beleza. Aqui não é obrigado a responder tudo, mas se sentir desconfortável, por favor, porque eu faço pergunta aqui. Lógico que meus convidados que vêm aqui eu procuro de maneira nenhuma deixar ninguém desconfortável, mas se tiver alguma que a gente não colocar aqui, colocando você De boa, de boa, de boa. tranquilo. Bora lá. Então vamos começar aqui com algo que eu sempre trago com meus convidados, que é a Samantha sem OAB. Por que sem OAB? É hora da Samantha CPF. Quem é a Samantha versão vida real? Primeira pergunta. Filha do Luiz Alberto e da Rita de Cássia, com muito orgulho. É uma pessoa que não sonhava em ser advogada, uma pedagoga de raiz ali, né? Trabalhei na educação infantil. Mãe do Rafa, da Gabi, do Dani, né? Uma pessoa que gosta, que ama dançar, quer ser feliz. Essa sou eu, a pessoa que está sempre disposta a ouvir os amigos. É a Samanta que chora escondido, que não gosta de tirar na frente dos outros. Eu sou a Samanta que gosta de escrever cartas, gosta de mandar mensagens para as pessoas de quem gosta. Essa sou eu. Pô, que legal. Mas aí já eu conheço, mas quero que vocês também conheçam um pouquinho. Você falou mãe de 3 filhos. Sim. E essa questão de vida profissional, vida pessoal com 3 filhos. Fácil eu sei que não é, mas tem muita gente que está do outro lado que se identifica com isso, que passa a mesma coisa. Como que é isso? Organizar isso num dia a dia e ainda tem que estar ali produzindo, tem que estar ali profissionalmente exercendo sua atividade. Então, loucura, loucura, loucura. Acho que essa é a expressão. Loucura, loucura, loucura. Ser mãe não é fácil. De um filho não é fácil. Eu brinco que de 2 filhos também não é fácil. De 3 filhos também não é fácil. Mas fica um pouquinho melhor porque a gente manda eles se virarem um pouquinho. Mas dar conta de tudo é impossível, né? Realidade. Dar conta de tudo é sempre impossível. A gente vai escolhendo qual bandeja você vai equilibrar melhor naquele Perfeito. momento. Você vai escolher qual prato não pode quebrar de jeito nenhum, né? Então, todo dia, algum pratinho vai cair. Essa é a vida real, né? Aquela vida de Instagram, de imagem, de vida perfeita, não existe para ninguém. Então, é muita correria. Eu, graças a Deus, eu tenho uma excelente rede de apoio, que é o meu pai, minha mãe, que moram ali comigo. Então, me dão todo um suporte. Então, tem uma estrutura familiar que me ajuda a dar conta melhor de ser advogada, de ser mãe, de ser dona de casa, né? De ser eterna estudante.
E isso facilita ser ativista, né? Eu sou aquela mãe ativista, né? Eu sou a mãe de autista que leva não só para a defesa, né, da inclusão só na minha casa, ela tem que ser numa sociedade toda, então ainda Perfeito. tem que ter tempo para isso. Então, esse suporte de família me ajuda muito e ter uma conexão espiritual é uma outra coisa que me ajuda muito, né? Eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu tenho uma espiritualidade. Então, eu acredito em Deus e eu me apego a Ele. Em tudo que eu faço, eu confio nele que, por mais difícil que esteja naquele momento, aquilo vai passar e eu vou ter uma grande lição daquilo e vamos para uma próxima página, e vai dar tudo certo. Então, isso me deixa não desesperar na hora do caos, que eu vou te dizer, de manhã é um caos. Tenho pergunta para amanhã aqui na parte da manhã, mas assim, primeira coisa que eu acho super importante, que eu gosto que as pessoas venham aqui e compartilhem, a vida real. Porque a gente tá. Nós nos encontramos em um momento hoje de empacotar aquele mundo perfeito, de família Doriana, de escritório perfeito, de vida sem problemas, porque fica mais fácil para quem está vendo, é mais palatar, dá mais engajamento. Pessoas gostam de uma perfeição que só existe talvez naqueles 15 segundos, Sim, naquele momento de rede social que é muito presente na nossa vida. E isso que você colocou desse equilíbrio de pratos, eu acho que todo mundo faz isso diariamente, é que o pessoal não conta a real. Mas se pudesse colocar aqueles memes, eu acho que todo mundo estaria ali cheio de braços e mãos, sim, tentando equilibrar a vida e faz movimento. parte. Mas eu gostei que você compartilhou isso, você como mãe de 3 filhos, profissional, porque tem muita gente do outro lado que às vezes fica ali parado, não dá um passo, não segue, porque coloca isso às vezes como muro, não vou conseguir, porque eu tenho esse tanto de prato aqui, eu deixo minha carreira de lado, eu não invisto ali em aprender mais. Pessoal, todos nós temos dezenas de atividades diárias, todos, 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 todos. Se a gente não buscar uma organização de no mínimo para equilibrar esses pratos, a gente não vai fazer nada. É, Imagina, você não pode, pelo menos eu não tenho, acredito que você também não, fazer uma escolha hoje, falar assim, eu vou deixar minha vida profissional de nada e só vou ficar com essa parte aqui. Você também não daria conta, porque 3 filhos, ou três, não é para qualquer um. Então é equilíbrio sempre. E que legal que você compartilhou. Mas você falou de manhã. E eu tenho uma pergunta que eu preparei sobre isso aqui, porque todo mundo acha que advogado acorda e sai para a vida e tá tudo certo. Mas de manhã, o que que te salva quando o mundo jurídico ainda não acordou? O que que você faz assim para te dar essa força de equilibrar todos esses pratos? Como é a Samantha? O que que você pensa? Você falou aí dessa questão sua de espiritualidade, que eu acredito que contribua muito até para nossa saúde mental. Acho que o equilíbrio vem é. disso também. Como que você começa seu dia? Como que você projeta? O que que você faz? Eu faço um pouquinho diferente do que as pessoas fazem. Eu não começo acordando e entrando em conexão. Não, eu acordo no susto. Gostei, muito bom. Sinceridade. Porque são 3 crianças para colocar, né, pra escola. Então o Rafa, ele é o que sai mais cedo, né, então de manhã cedo ele vai para uma clínica, e aí eu tenho um rapaz que faz o transporte dele para eu não precisar, porque é longe de casa, né. Leva uns 40 minutos, deu 40 minutos para ir, 40 minutos para voltar, e quem fica com os outros? Então eu resolvi esse problema, né, e aí eu acordo, prepara as coisinhas do Rafa com o Rafael, porque ele já faz as coisas dele Que sozinho, né? legal. Então ele prepara a lancheirinha dele, prepara o shake dele que ele gosta de tomar de manhã, prepara o shakezinho dele, ou ele já prepara quando me atrasa um pouquinho, assim, demoro para levantar. Então eu acordo no susto. Acordo para fazer isso em meia hora. Em meia hora eu preparo o Rafael para ir para a escola, entrego ele para o motorista. Aí sim, eu sento. Aí eu sento. Aí eu faço meu café. Aí eu sento. Ou pego uma leiturinha rápida daquelas de minuto, né? Eu gosto de fazer isso. Paro para pensar e respirar e me preparar para a próxima batalha, que são os outros dois acordando. É uma então escala de revezamento. Isso, aí assim, mas nem sempre isso acontece, porque às vezes o Daniel acorda enquanto eu tô preparando o Rafael. E vou te dizer, às vezes isso me dá um mau humor. Essa hora eu falei, poxa, eu não vou tomar o meu cafezinho agora, não vou me preparar para dar continuidade. Então, essa é a hora que eu busco ter esse equilíbrio de me preparar para um dia
corrido, que as horas passam muito rápido, né? A partir do momento que você entra numa demanda, seja ela familiar, de rotina ou, né, de escritório, você se perde no tempo. E aí eu paro nesse momento, dou aquela tento conectar. Agora quando o Daniel acorda, Gabriela acorda, é um falatório, é mãe, é mãe, é mãe, é mãe, é mãe, 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 mãe pra cá, mãe, eu vou comer na casa da minha avó, mãe, eu vou não sei o quê, mãe, mãe. E aí eu vou Estamos respirando. falando idades, qual a variação entre Rafa eles? tem 11, É, Gabriela tem 10 é. e Daniel tem 4. Haja prato para equilibrar. Meu Deus. Parabéns. Por isso que Deus, ele tem esse ser maravilhoso que é mulher, que consegue dominar isso. Um homem não daria conta disso. Gente, não dá. Não, não, não dá. Eu, pelo menos, não teria a mínima condição de dar conta disso. Mas viu que a Samantha tem aí uma forma de conduzir isso pela manhã, mas mesmo ela fala, tem hora que não se encaixa isso. Isso até às 10 da manhã, né? Então esse é o período de família que eles ficam no sistema de integral para eu conseguir dar conta, né? É. E é melhor que esteja na escola, né? Com toda uma instrução ali, né? Então eles entram 10 horas da manhã. Então até às 10 da manhã eu sou CPF geral, né? CPF. Às vezes, né? Eu ainda atendo alguém, às vezes online, alguma coisa assim, pela manhã. Mas prioritariamente são eles até 10 horas da manhã, Bom, nessa bacana. rotina. Equilibrar as brigas entre o Daniel e a Gabriela, que essa fase de diferença de 10 para 4 é grande, aí tem muitos atritos. E aí equilibrar esses doisinhos que faltam para eu levar na escola, que esses eu levo pessoalmente. Muito bacana. Uma mania sua que os outros podem achar engraçado, traz aí. Aí, Ou ela não é cheia de manias. A música não foi feita é, pra ela. não sei se é mania, não, mas eu sou muito reparadora, eu reparo em tudo que tá à minha volta. É mesmo? Reparo todos os detalhezinhos do que tá em volta, eu observo tudo. Mas pra que você faz? Pra que você usa? Eu não sei. Você só olha. Não, eu olho, eu não falo com a pessoa tudo que eu tô vendo, É. mas eu guardo todas aquelas informações e no futuro posso trazer à tona. Então você tem. Isso às vezes é chato, porque essa memória, às vezes, ela é um fardo. Porque você se lembra de certas coisas que eu não queria lembrar. E aí eu lembro de tudo, não, ó, mas aquilo estava ali naquele lugar, naquela posição. Ah, mas você, ó, em casa. Mexeram nisso daqui. Mexeram. Quantos bombons tem na bombonière? Eu sou Caramba, dessas. é do nível de Sou desse observação nível. extremo. Conto se o bombom, ó, mexeram aqui. Aí eu vou. Comeram. Quem comeu? Quem comeu isso que estava aqui que eu estava guardando? Que eu não pode comer? Então, assim, eu acho que a minha mania é essa coisa do perfeccionismo que é chato. Não sei se isso é engraçado, não. Esse excesso de Mas você perfeccionista colocou também. outras coisas, você observa tudo onde tá, mas talvez essa forma de observação sua também te dê ali um feedback para outras coisas, porque você também observa as pessoas. Sim, sim. Então, muitas vezes, se a pessoa vir com outra atitude, você vai falar assim, é incoerente, porque eu já tracei um. Já vi, e você tá me trazendo algo que não é natural. Também é bom para certo tipo de É. coisa. É. Não sei se para os bons, para as crianças, para as balas, que tirou do lugar, aí eu não posso dizer, mas para as outras coisas, acho que não é todo ruim. Acho que tudo em excesso pra gente não tá É. legal, mas. Então você faz esse raio-x todo. Faço. Caramba, Faço. que. Eu tenho uma boa memória visual. Esse é um bom sinal. Eu tenho uma Esse é um boa bom sinal. memória visual. Posso não lembrar o nome das pessoas, mas eu lembro a fisionomia de todo mundo. É uma boa memória visual para isso. Muito bacana. Antes que eu seja demitido aqui do podcast, que vocês sabem, eu não tenho aqui a forma que eu começo, a forma que eu termino, mas eu esqueci, quando eu fiz a abertura, de falar que nós temos apoiadores aqui no nosso podcast e um dos apoiadores é o nosso blog. Eu falo nosso, que eu tenho a honra, a Samantha também é colunista do blog, e a gente sempre ali compartilha conteúdo e é aqui apoiador do nosso podcast, blog que vocês aqui, nesse vídeo, eu vou deixar um link e já vão puxar minha orelha, porque eu já, em outros episódios, não deixei o link, mas eu garanto que eu vou deixar nesse e colocarei nos anteriores, para que você possa acompanhar o nosso blog também, que é compartilhando o nosso conhecimento com as demais pessoas, para quanto mais informação, melhor para todo mundo, não é não? Aí. Gosta do blog? Escreve legal? Adoro, escrevo. Já já vocês vão saber o que ela gosta tanto de escrever, ela traz aqui também, porque é o que ela fala bastante. Vou explorar isso. Você falou desse equilíbrio de prato, filhos, já falou aí dessa questão de
CPF, CNPJ, mas essa pergunta eu sempre gosto de fazer, que quando você para pensar na sua vida, trajetória, quando chegou aquele estalo de falar, ok, virei adulta? Quando você teve essa sensação real? Tô falando isso que muita gente que acompanha a gente, inclusive bastidores aqui, tem filmagens aqui, eu tô com uma estagiária aqui filmando, vou citar ela aqui nominalmente, e a Laura tá no terceiro semestre. E a gente tá indo para uma trajetória, chegando numa carreira, a gente pensa um monte de coisa, mas tem uma hora que a gente parou e falou assim, putz, agora chegou mesmo a fatura, agora eu sou adulto. Quando te deu esse estalo, qual foi a virada de chave? Quando você viu mesmo que a vida já não era mais uma brincadeira. Imagina seus 3 filhos que vão chegar numa fase também. Sim, mas você sabe que sempre me achei uma eterna criança. Eu também tenho esse espírito. Mas Mas chegou assim, uma hora que eu fui mas eu lembrando acho que... que quando eu saí, quando eu fui morar fora da minha cidade, sozinha, né? Eu não ia ter o apoio de ninguém, da minha mãe, que sempre foi muito presente na minha vida, né? Então, assim, minha mãe sempre foi muito super protetora. Eu era daquela criança que não podia sair sozinha, dormir na casa de amigo, que minha mãe tinha medo. Não andava de ônibus sozinha porque ela tinha medo. Andava de carro, ia com ela de ônibus. Mas eu não andava sozinha porque ela tinha medo de eu dormir e perder. Então, quando eu fui morar em outra cidade, isso aí eu já era mais velha, eu já tinha me formado na faculdade, já estava casada e tudo. Aí A ficha caiu. a ficha caiu de crescer, porque eu não ia ter como falar, mãe, vem aqui, né? Pai, vem aqui, apesar deles irem sempre me visitar, né? Quando a gente foi morar lá no Paraná, é, ali eu fiquei adulta. Foi quando eu comecei a fazer o curso de Direito até, inclusive, que é a minha Caramba. segunda formação. Ali, eu falei assim, agora sou eu sozinha, eu tenho que dar conta de tudo. Sozinha, não tinha os filhos, aí depois vieram os filhos. Caramba, que bacana. E você falou uma coisa assim que tem essa coisa da eterna criança e tal. O que você sente saudade que hoje a gente, por mais que a gente tenha isso, eu tenho esse espírito muito, muita lembrança da infância e tal, que você gostaria de, hoje não pode, mas gostaria de voltar a ser criança por isso. Deu um exemplo assim. Ai, eu adorava ser escoteira. É mesmo? Você foi escoteira? Fui. Caramba! Fui escoteira, fui lobinho, eu adorava essa época de conexão com a natureza, com as pessoas, de um grupo diferenciado. Eu adorava ser escoteira. Subir em árvore, sabe, andar descalço, não ter que se vestir. Eu era muito moleca. Caramba, aí, que Moleca, legal. de subir em árvore, de cair, ficar toda suja de lama. Mas você vê Isso que eu sinto saudade. esse exemplo que você trouxe dessa questão de grupo, e isso é bem presente em você hoje, com conexão com as pessoas. E é isso que a gente vai aprendendo, né? Ainda mais com escoteiro, essa coisa, tem essa disciplina, né? E aí a gente leva pra vida. É. Essa saudade é essa. Eu sinto saudade. Eu sinto saudade e queria que meus filhos fossem escoteiros hoje em dia, mas como era naquela época, que hoje em dia mudou tudo muito, né? Tudo de forma diferente. E aí, assim, mas eu queria aquele escotismo que tinha, era raiz, sabe? Aquela coisa do raiz, eu sou raiz, né? Eu não sou Nutella. Pô, que Daquela época bacana. raiz. Eu confesso que, pai, se um dia você assistir esse episódio, eu tenho saudade quando você pagava os meus boletos. Eu tenho uma saudade desse tempo, pai. Quando você... Porque hoje a vida adulta, ela nos traz responsabilidade que não podemos fugir, mas eu tenho saudade dessa fase. Qual o seu momento favorito do dia? Quando eu durmo. Qual é o seu momento favorito do dia? Quando eu desligo tudo e paro sem fazer nada, assim, por uma meia hora, tipo, não pego nem no celular, Que é esse momento de nada, de nada. Que o isso é muito nada. difícil pra mim. É muito difícil eu ficar sem fazer nada. Até vendo televisão, eu tô fazendo alguma coisa. Você falou 30 minutos, você fica meio... No mínimo uns 30 minutos. Não dá a sensação que você ficou uns É três... entre o acabar de comer da janta, que eu vou comer depois que eu coloco as crianças pra dormir, depois das 9, a hora que eu vou jantar. É o acabar a janta, não lavar o prato, É o momento nada, e não vou ficar fazer nada. parada assim, pensar, o Isso. que que eu vou fazer depois? E assim, não vou fazer nada, só E não dá a pensar. sensação que esses 30 se transformam em um dia, parece que vai... Sim. Porque pra gente é muito corrido, né? Pelo Aí menos você pra faz mim. assim, opa, tem que. Não, Isso. tem que preparar as coisas pra amanhã. Pra mim funciona dessa forma também. Eu, às vezes, quando consigo, não sei se... Nunca parei pra ver se são uns 30 minutos. Mas tenho isso também, mas dá aquela sensação assim que eu fiquei horas sem fazer nada É. e faz tão bem o nada, nada. Às Quer vezes eu dizer, nada. paro olhando na janela da minha sala, no andar de baixo, e tem um.
sino de vento, né? Aí fico olhando aquilo mexer ali. Tipo, é nessa hora tipo, você fica hipnotizado, assim, sabe? Tava comentando isso com. Hoje eu tive encontro com uma turma da mentoria e falei pra eles: ah, não, mas isso é aquilo. E aquele estresse. Eu falei: então, mas reserva aquele momento pra você olhar pro nada. Sabe, o nada desopila. Olha pro nada. Mas como assim? Pro nada. Ou se você tá olhando uma árvore, ou você tá olhando na janela, do jeito, pro nada. Ali você não tá se preocupando com nada, não vai fazer nada, só olha. Deixa fluir, que é uns 10 minutinhos, 15, meia hora que você fala, ufa, agora vamos voltar pra Aí realidade, mas acorda, tô... vem. É isso mesmo. Vamos que você tem que postar, vamos que você tem que. É, aí eu volto pra obrigação. Pego mais um prato pra equilibrar, sigo a É, vida, mas a gente precisa também. Mas tem hobby. eu gosto de trabalhos manuais. Aí que eu quero que você detalhe. O que que você acha que as pessoas estão te conhecendo aqui? Um hobby seu, conta em detalhe que é surpreendente. Nossa, eu vejo essa advogada sempre lá, posta, tudo bem. Ela faz isso. Faço muita coisa. Conta aí. Ah, conta aí, conta aí. Conta Eu pro gosto de povo. fazer tear, fazer cachecol no tear. Eu gosto de trabalhar com miçanga, fazer cordãozinho, pulseirinha. E tô um pouquinho parada, né? Mas eu gosto muito de bordar roupa de dança. É mesmo? Eu fazia dança do ventre, né? Até um tempinho atrás. Tô Aí, ó. parada agora por Ó, falta de tempo. quem imaginaria, você que tá chegando então, conhecia a Samantha, e muitos de vocês estão conhecendo aqui, que a Samantha fazia dança do ventre. Olha Dança do como. ventre. Tá vendo como a vida além da advocacia, Há muita a vida. vida além. Há Conta mais, muita conta mais, vida. conta mais. Então, eu sentava pra ver televisão bordando as roupas das apresentações. As minhas, de colega e tal. Bordar roupa de dança do ventre, pra mim, isso é um hobby. Ai, desestressa. Adoro. Adoro trabalho manual. Mas aquela roupa é cheia de brilho, dá um Cheio de trabalho. brilho, né? Paetê, canutilhos, tudo isso, tudo isso. Botar muito brilho, ixalá. Gostei, gostei, gostei. Essa aí, eu sabia que ela dançava, mas da roupa eu não lembrava que ela bordava roupa, não. Samantha, hoje é advogada. Mas, se não fosse advogada, qual a profissão aleatória que você teria? Você já falou que foi pedagoga. É, Fora isso, o que que você se imaginaria? O que que você escolheria? O que que você já pensou, não decidiu? culinarista? Cararia? Sim. Fazer pães artesanais? Já fez? Faço, sempre. Não, Meu esse dia ela postou. prazer. Esse dia ela postou. Esse dia ela É. fez uma linha de produção lá. O Pães, faço comida, eu cozinho direitinho, dá pro que que gasto. você gosta mais? De Eu adoro fazer pão. pão? Pão e doces. É Apesar de mesmo? eu não comer muito doce, eu gosto de fazer doces. Caramba, mas que loucura é essa? Você gosta de fazer e não gosta de É, comer? isso. E quem prova? É todo mundo. Mas se você não gosta, qual é o risco? Então Todo você mundo. Eu tá. provo, mas não curto de comer. Ah, eu vou fazer pra mim. Eu faço pros outros. Uma pergunta em cima disso, e até do fato de você fazer e não provar, gosta da opinião. Como que você trabalha com as críticas? Hoje em dia é melhor. Mas eu já fui uma pessoa de não aceitar crítica de jeito nenhum, De né? já ficar com Já raiva, já ficar levar pro zangada, já coração. trazer, quando eu recebi a crítica, já ter uma resposta para crítica, né? A coisa do pensar rápido e já. Ah, mas transferir uma culpa, eu acho que é isso, né? Eu aprendi a não estar errada e algo ser o culpado por eu ter falhado, sabe? Isso, assim, eu fazia muito isso. Agora eu tô aceitando que eu erro também mesmo. Erro. Pô, essa parte é importante, hein? E a gente erra É. bastante, né? Gente, erra, é ser Acerta pra caramba, humano. mas erra bastante, né? A gente acerta mais do que É, do que erra, mas erra. errar faz parte, até para ter um aprendizado, né? A vida é isso. É nos erros que a gente aprende mais. É nos erros que a gente vai prestar mais atenção. Quando você acerta, passou, né? Fica ali, porque a gente acerta muito mais do que erra. Agora, quando erra, aquilo ali fica te martelando. O que que eu vou fazer para não errar mais É o desse que a jeito? gente brinca sempre lá na mentoria, né? A alegria da vitória, ela te cega, né? É, E é na derrota que você vê o que você pode melhorar de fato. isso. Então, a crítica também é isso, né? Quando a gente É. para pra. Lógico, ninguém. Exemplo, vou dar um exemplo da Samantha. Samantha vai lá, prepara aquela massa, pega aquele pão. Na cabeça dela, tá fazendo o melhor pão do mundo, que a gente sempre quer fazer o melhor. Aí alguém fala, nossa, mas tá, não sei o que. O primeiro impacto, assim, eu fiquei mais de uma hora Mas fazendo olha, isso. eu tenho uma mãe que ela é mega crítica. Ah, é? É. Ela sempre fala a Tem algum verdade. ponto. Tem algum Doa ponto. quem doer, ela, porque ela cozinha muito bem. Então eu não posso Aí o passar a grau. expectativa dela, É, né?
Só depois que ela se for, que aí eu posso, né, chegar perto dela. Mas até lá Ah, ela é melhor. mas fala pra ela que a maior alegria do mundo, Não, mas ela tem a orgulho. maior alegria do mundo, pelo menos eu já ouvi isso várias vezes de pessoas que sempre eu estive ali próximo e tudo. A maior alegria é quando o discípulo passa o mestre. É, não, ela gosta, mas ela Ah, gosta dos elogios dela antes do meu, né? primeiro. Pra chegar aqui ainda vai ter que ter uma caminhada longa. E aí Mas é legal. eu busco fazer até coisas que ela não faz, que a gente não compete. Até pra ela ter um olhar diferente, né? Nós temos, tipo, estilos de culinária completamente diferentes, né? Então, o meu padrão é um e o dela é outro, e aí a gente se completa. Vou falar uma coisa pra vocês, isso eu posso falar. Cozinham bem. Eu fui, comi uma feijoada. Eu vou falar pra vocês. Inclusive, pode fazer outra e convidar que nós vamos. Que feijoada, muito boa mesmo. Falando nisso, qual a última coisa que você aprendeu por curiosidade? Eu tô aprendendo a falar francês. Tô falando que é francês. Francês, eu no curso de francês. É. E aí, você tá gostando? Tô, mas é difícil, hein? É? Não é tão fácil quanto eu imaginava que seria. Eu achei que fosse ter mais facilidade. Tô sofrendo. É Não tô é porque, desistindo, não. porque naquelas mais básicas a gente tá acostumado a ouvir e fala assim, não, deve Eu ser mais. achei que eu ia ter a mesma facilidade que eu descobri que eu tinha no inglês, e não é. É mesmo, é muito diferente. Não é. Eu entendo tudo muito bem. Agora, falar é mais complexo, entendeu? Tem que se soltar, né? Então, não me peça para falar que eu vou morrer de vergonha aqui. Não, nem vou chegar. Já por curiosidade, que se predispor a aprender francês, No horário de almoço, é mesmo, todo dia segunda e quarta, segunda e quarta tem a segunda e aulinha ali de quarta, francês. online, a professora do outro O lado. máximo que nós vamos aqui é o i, tá tudo certo. Uma lembrança da sua infância que explica muito a Samantha de hoje. Eu brincava de ser babá e professora. Então, eu sempre fui aquela criança que brincava de tomar conta dos primos. E eu sou isso hoje, eu sou uma pessoa que toma conta de todo mundo. Caramba, que bacana, é verdade mesmo. Eu sou uma Como é que você vai ouvindo das pessoas o que acontece e aqui serve para vocês que estão aí do outro lado. E quando eu tô conversando, mesmo as pessoas que eu já tenho mais afinidade, mais contato. Eu não sei de tudo, por óbvio. E aí você vai vendo as características da pessoa ali sendo realmente presente, tem um início, né? Isso é presente mesmo você. sempre fui daquela. Eu nunca fui líder. Eu estava ali por trás de todo mundo, ajudando todo mundo, todo mundo. Essa é a característica minha, de sempre estar por trás, apoiando as pessoas, acolhendo, desde pequeno. Pô, que Desde pequeno. bacana, que bacana. Agora vamos pro alguma coisa que dá. Já estamos chegando na parte do profissional. Profissional. Depois desse monte de equilíbrio de prato, de família, ó. Descobrimos aqui uma dançarina, na culinária, a mulher da conta. Fala francês, ela já fala francês. Ela tá aprendendo para falar melhor, mas já fala francês. Fala, vamos falar um pouquinho da advogada. Conta uma história divertida sua no direito. Algo inusitado, algo que aconteceu na sua profissão. Ah, Hoje eu tava lembrando uma. Hoje eu tava lembrando uma. Não sei quantos anos você tem que tá aí do outro lado, mas alguém nesse mundo que esteja assistindo com certeza já teve essa idade e tinha um celular que era o objeto do desejo, que era um StarTAC, quando surgiu um menorzinho. aquele azulzinho, com o olhinho É, azul. e eu comprei em 387 prestações e eu fui despachar aquele bendito daquele de StarTAC no bolso do paletó. O que aconteceu, meus amigos? Olha, eu tô contando o meu inusitado. Perguntei pra ela pra dar tempo dela lembrar do dela ali. Na hora que eu fui despachar com um juiz aqui em São Paulo, tinha uma música no celular, que era Despertador, sei lá que raio pra que tinha aquela música ali, que era um pagode do Zeca Pagodinho, tocou na hora do despacho, eu não conseguia desligar aquele bendito daquele StarTAC. Olha como me marcou que eu lembro o celular, eu A lembro tudo, música. da música. Esse foi o fato, acho que foi o dia que eu mais transpirei na minha vida e fiquei roxo, que aquele troço não desligava e o juiz olhava pra mim e ele falou assim, não, vai tranquilo, vamos terminar a música. Tirando onda, mas mesmo assim, falou assim, você veio fazer o quê aqui? Eu pego o celular e coloco lá e põe no bolso. Aí uma hora parou com aquele troço e falou, agora vai, fala o que você quer falar.
E você, dentro da advocacia, o que te aconteceu? Um fato inusitado? Alguma situação que você passou? Conta pra gente. Uma coisa que eu acho que é engraçadinho, assim, que quando eu tava morando na Índia, é, Ela já morou na Índia. Quero que você conta depois. Conta esse e conta a sua experiência da Índia. e eu não parei de trabalhar, óbvio, né? É. E a diferença é de 8 horas e meia, Brasil e Índia, né? Então, enquanto o Brasil dormia, eu estava acordada. Enquanto o Brasil acordava, eu também estava acordada. Então, foi bem exaustivo, né? Imagino. Eu trocar o dia pela noite lá. E aí eu precisava despachar com o juiz, né, sobre um processo. Marquei online, né? Graças a Deus, né? A advocacia Tá digital, vendo? ela nos salva. Eu não Ajuda muito. precisei parar de trabalhar. Continuei dando andamento aos meus processos. E aí lá era de noite. Lá era. Já eram umas 8 horas, uma coisa assim. E aí eu, boa noite, Vossa Excelência. E ele, boa noite. Da onde a senhora está falando? Eu estou vendo que. Não, Excelência, eu estou na Índia. Mas na Índia e o juiz quis saber sobre a Índia. Porque Do não. despacho. Vamos combinar que não é um lugar assim que seja a primeira opção das pessoas para escolher para morar, né? Vamos lá, vamos combinar. Pois É é, muito né? legal, mas eu confesso que eu não sei como ela conseguiu. Que ela me mandava o negócio do trânsito, né? Eu falei, como que as pessoas vivem nesse lugar? E aí o juiz quis saber primeiro Diz da que Índia. conversar sobre a Índia. E aí, assim, pausa, Índia. É assim mesmo? É essa loucura? É essa comida? É esse trânsito? Mas então, vamos falar sobre aquilo. O andamento do processo, querendo voltar, né? Sem, Virou, sem virou, graça, né? virou um guia turístico antes do despacho. Então, isso foi uma curiosidade, assim, do trabalhar, né? De se envolver. Acho que isso foi o ponto mais diferente, assim, no ditado que eu tive de falar sobre onde eu estou de noite. E E ele entender, e ele até no final me deu os parabéns por estar dando continuidade, né? Porque 8 horas e meia de diferença não é fácil. não, não é não. Não é Não é fácil. não. Não é fácil. Passou aí, colocou o fator Índia. Como foi para você viver essa cultura? Porque, para mim, pelo menos a leitura que eu faço, eu não sei se eu aguentaria o tempo que você aguentou, porque para mim é Confesso que muito, muita gente não aguenta. para mim assim é muito fora da minha realidade, acho que de ver. Primeiro aquele trânsito maluco, eu acho que eu ia bater o carro toda hora. Ia ter, não sei nem seguro se ia cobrir seguro do meu carro. Nem sei se tem seguro para aqueles carrinhos lá. Primeiro que lá é mão inglesa, né? Você dirige, é mão inglesa, é do outro lado, né? O volante. Já por Já aí. Mas começa. assim, que significou para você viver essa cultura? Como é que foi para você a adaptação? O que te trouxe de experiência legal que você traz para sua vida? Conta aí um pouquinho mais, que eu acredito que seja algo que ninguém está acostumado a ir para a Índia, ficar um ano na Foi um Índia. grande desafio, né? Porque ir com 3 crianças, ir com um autista para a Índia Legal. foi o primeiro ponto, né, que me parou assim, eu vou ou eu não vou? Porque meu marido foi transferido para lá para passar um ano fazendo um curso. Ele, vamos? E eu não queria ir. A princípio, eu não queria ir. Aí falei com minha mãe, mãe, você vai? Porque eu não vou conseguir dar conta de um país estranho e como é que vai ser a terapia do meu filho? Como é que vai ser isso tudo e tal, parará. Vamos, tá, vamos lá, vamos tentar, vamos, vamos. É um lugar que eu sempre tive curiosidade de conhecer. É a oportunidade que a gente está tendo, né? Um choque de realidade absurdo. Um choque de realidade absurdo, de extremos, né? De classe muito rica e classe muito pobre. Não tem muito meio termo. Ou é muito pobre ou é muito rico lá. E você viver nesse meio termo. Alimentação, sou pessoa que não come pimenta. E lá deve ter E lá é pimenta no ar, né? tudo, tudo. O Rafa teve uma festinha de aniversário na clínica que eu coloquei ele. A mãe levou o lanchinho do McDonald's. O lanchinho do McDonald's. Aquele ketchup tem no sanduichinho era apimentado. Deus me Isso livre. porque eu pedi no spicy. No spicy. E eles acham que aquilo não é apimentado. Quer dizer, isso é tão simples aqui que eu nem Eles considero. falam, não, não tem pimenta. Não, 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 no spicy. For children. Falando Meu, que é pra criança, que não vai ter pimenta porque é pra criança. E aí você fala assim, e aí você acredita. E aí quando você morde, tem a pimenta. Tem, é que o curry é um condimento, né, picante. E aí isso pra gente é pimenta, né? E aí se adaptar a esse paladar todo diferenciado, né? Completamente diferente. Aqui a gente é acostumado a usar shortinho, né? Andar de chinelo, né? Decote. Lá eles não usam decote na frente, só usam decote atrás. Eles mostram as costas, mas não mostram muito aqui. É,
E tudo isso, andar sozinho, eu morria de medo de andar sozinha na rua, que não podia andar sozinha, que lá tem muito estupro coletivo. Eu fui com esse medo, esse pânico de mulher. Ai, meu Deus, como é que vai ser? Como é que eu vou me virar sozinha? Passou, aprendi. Uma cultura rica, todo mundo vai ver a experiência. Mas não é fácil. Eu É uma imagino. cultura muito diferente para você se adaptar. Passou um ano, teve muita gente que desistiu, que odiou a Índia. Outras pessoas que foram como eu, né, acompanhar, né, alguma coisa assim, pediram para voltar. Tipo, pede para sair do jogo, porque conta os dias para ir embora e eu queria ficar pelo menos mais um ano. Você aguentaria mais um ano? Aguentaria mais um ano, de boa. Samantha, então você viveu bem a De experiência. boa, de boa. Porque é muito diferente, é muita coisa para conhecer. E assim, eu tento em cada lugar que eu tô, tirar uma oportunidade É de isso. aprendizado. Então, assim, se eu vou num ambiente, eu não vou ficar quieta sem falar com ninguém, porque eu tô com vergonha. Eu aprendi, antes eu não falava, eu era muito fechada, a puxar assunto, a conversar, porque eu quero aprender alguma coisa com aquelas pessoas que estão naquele ambiente. A gente não tá nos lugares à toa. Tem A alguma. gente Isso mesmo. tem um propósito em Sim, tudo que a gente faz, concordo, isso né? concordo. Escondido aí que a gente não sabe, mas a gente vai sendo levado. Então, assim, todo momento é aprendizado. Estar aqui é um aprendizado para mim, Sim. né? Ir ontem no lançamento foi um aprendizado para mim. Então, cada momento eu tento buscar um conhecimento de vida, né? O conhecimento de vida, É o né? tal de se fazer presente É, mesmo, né? Se eu tô aqui, vou me fazer é, presente, né? Porque senão não teria necessidade de eu estar aqui. não vou odiar porque uma coisa deu ruim naquele momento. Eu não vou odiar um país inteiro porque isso aqui hoje não foi agradável, né? Não posso julgar a parte pelo todo. E da mesma forma que a gente tava falando do nosso dia, que na maioria das vezes a gente tem mais acerto do que erros, tudo tem um lado bom. Tem alguma coisa boa ali que você vai tirar para a vida. Até o que não pode ser feito é um lado bom. É. Você já cria ali uma barreira de eu falar que eu não vou. E você aprende também. Então a gente tem que se permitir. Quando a gente não se permite, aí fica complicado. E aí, já pensou se perco a experiência e não vou? Eu não sei se eu aguentaria essa pressão de um ano, mas assim, eu Gente, gostaria de foi estar ali. pouco tempo, é muita coisa para se Não, quando conhecer, você falava, eu entendeu? ficava imaginando. É muita coisa para se conhecer, sabe? E foi muito pouco tempo, porque eu tinha as crianças, né? Tinha os eventos sociais do curso do Elígio lá, né? Que a gente participava, e eu tinha que participar, porque isso era um momento oportuno de conhecer essas outras pessoas, né? De fazer essas conexões com outras culturas. Então, eu conheci gente da Indonésia, conheci gente do Japão, da Rússia, né? Então, a gente conheceu pessoas de vários países e Caramba, fez amizade com essas vira uma cultura pessoas. geral, né? Geral. Pô, que Então, eu posso bacana. ter vários lugares ali e falar com um amigo. Quando eu fui no Egito, fui lá encontrar o amigo do Egito, entendeu? Então, Foi isso é bacana. bacana, fazer Muito essas legal. conexões fora da nossa bolha. A gente tem que conseguir estourar a bolha, né? Porque você ficar só numa bolha de conhecimento, você não expande. A gente é Muito, muito expansivo. muito bacana, muito bacana. Ó, já aprenderam, ó. Samanta dançarina, Samanta boa de culinária, Samanta fala francês, Samanta já foi pra Índia. Vocês viram? Quem não conhecia a Samanta, já conheceu uma nova Samanta. Mas Samanta, um dia conheceu o direito, começou a advogar. E aí sempre tem aquilo. A gente entra numa profissão, o glamour da profissão, mas o que ninguém te contou sobre advogar, mas você aprendeu na marra. Muita coisa. Acho que tudo. A gente só aprende quando se joga. Né? Você vai nadar, se joga no mar e vai nadar, né? Acho que foi isso. Até porque quando me formei, eu não queria ser advogada, eu queria ser juíza, queria passar no É concurso. sério? Eu não queria, eu não entrei na advocacia. Primeiro que foi minha segunda faculdade, né? Na verdade, minha terceira, que eu fiz fisioterapia, depois pedagogia e estava sem fazer nada na cidade, no interior, na vida de adulto. O que que eu vou fazer da minha vida? Boa. Estava estudando para concurso, para pedagogia, eu tinha muito direito, eu não entendia nada do ex-tunc, ex-nunc, não entendia nada daqueles significados. Falei, acho que eu vou estudar direito para fazer o concurso, aí eu posso fazer outros concursos. Fui gostando, fiz, como é que fala? Estágio na Polícia Federal. Pô, que Eu fui bacana. monitora no início, nos 2 primeiros anos, com bolsa, participei, porque eu não tinha filho. Tinha todo o tempo do mundo, fazia nada da vida, só tomava conta de casa, não dá para mim, é muito pouco, né? E aí saí, vou estudar. Mas aí eu tive meu primeiro filho, Rafael, no curso de Direito.
Então, Você na graduação. engravidei na graduação, não parei, não pedi licença, continuei, levava ele para aula comigo. Engravidei de novo da Gabriela, tanto que eu não tive nem formatura, nem colação de grau, porque ela nasceu dia 5 de janeiro. Eu terminei, né, as últimas provas lá, final de novembro, já tinha passado no AB também. Então, saí de lá parindo, então não pude. Eu fui depois pegar meu diploma na faculdade, depois que ela estava com 6 meses, que eu voltei a Foz, que eu fiz em Foz para pegar. Então, quando eu cheguei aqui no Rio, que aí eu voltei para o Rio, uma amiga me chamou para atuar com ela, né? Eu já tinha passado no AB, faltava só vir aqui fazer a cerimônia da entrega da carteirinha, que eu ia ficar 1 ano sem fazer nada, tava com 2 bebezinhos, né? A Rafa com 1 ano e meio, Gabi recém-nascida. Falei, não vou conseguir trabalhar agora. Vou fazer pós. Fiz uma pós, que não dá para parar. E aí ela vem. Ó, esse é o processo tal. Tá, e agora? O que eu faço com esse processo? Porque eu estagiei muito pouco, eu estava grávida, então fazia umas coisinhas lá naquele negócio do núcleo da faculdade, então não sabia advocacia real, não advoguei em escritório, não trabalhei em escritório. Polícia Federal fazia É relatório de diferente, delegado, é muito diferente, completamente né? diferente, muito diferente. Ei, tá, você vai lá despachar com o juiz. Eu, oi? Vara Quê? criminal. Quê? Vai lá despachar com o juiz lá em São Gonçalo. Ah, a gente precisa liberar esse cliente, não sei o quê. Tá bom. E o que eu falo pro juiz? Penal, né? São Gonçalo, é o subúrbio de lá. E eu toda melindrosa. Putz, ela, você não vai comigo, não, você tem que aprender assim. É Aí verdade. foi. Outra coisa que eu aprendi na Cara e Coragem, fui a todos os presídios com ela. Pra ver. Eu achava que queria penal, né? Todo mundo na Todo faculdade. mundo, que é Todo mais mundo na faculdade. dinâmico, né? Aí É, depois eu desisti. É muito depois a gente pesado, é uma verifica. energia que não combina Isso é algo que comigo. ninguém te conta e você aprende na marra. Não, você ir, todo mundo pedir, doutora, eu preciso, meu marido tá lá, doutora, eu preciso disso, doutora, tô na porta, doutora, tem que entregar isso. Não, não entrega. Não, não faça isso não, criatura. Despachar com o juiz foi a parte mais difícil para eu aprender. Hoje em dia é tranquilo, mas era o meu maior medo, era ir falar com o juiz. Tinha medo do juiz. E isso só a prática que vai te levar a fazer É que isso também bem, né? criam pra gente, por isso que eu falo dessa coisa que ninguém te conta e você aprende só na marra mesmo no dia a dia. Quando a gente tá na graduação, coloca um juiz também num patamar que é inalcançável e cria na gente essa amarra. É. Depois você vai perceber que só eles pensam que são Me perdoe os juízes que estão assistindo, mas é verdade, é o senso comum. Até por esse grande grau de responsabilidade que tem para julgar as coisas, a gente vê como inalcançável. Então cria mesmo essa barreira, a gente fica com aquele receio, acha que vai passar naquela porta para falar com ele. E no dia a dia a gente vai vendo que é um profissional que está ali fazendo uma parte de nós, como profissionais, estamos fazendo a nossa. Tá tudo bem, mas dá medo também, tinha essa visão Fazer de isso juiz tudo meu Deus. sozinha é muito difícil. Foi assim, mas foi bom, porque eu aprendi, né? Você veja que você está Com trazendo. menos apoio, a gente aprende mais. É, com certeza. Mas veja como é. Até numa frase que você falou agora há pouco da Índia que você estava contando. Você é uma pessoa que você está presente no que você faz. Quando você se joga, você vai para dentro daquilo. Então eu vou ter que passar por isso. Quando a gente não se faz presente, é onde a gente não consegue visualizar. E até com os nossos próprios, com as próprias dificuldades. A gente tem que ir para aquilo, para quê? Para ganhar casca mesmo. Eu vejo hoje que a gente brinca da geração mimimi, com os jovens, chegando, não quero isso, não quero aquilo, eu não vou fazer isso. Vai lá, se permite errar. É, Aprende, vê, se joga. toma a porta na cara. Ou não é todo dia que vão receber É, você com o tapete vermelho. Não é todo dia. Quem advoga sabe disso. é porque tem uma pessoa, o pessoal tá muito fácil assim da. Essa é a hora que. Pode ligar, pode Nossa, apertar, aperte o botão. Aê, não, agora foi. Vai, só soltar. Soltou, voltou. as pessoas elas querem muito que o outro faça. Isso mesmo. Pede muita ajuda, né? Pede muita ajuda. Espera que o outro faça por você, coisa que é sua responsabilidade. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Verdade. Qual o superpoder que você entende que o direito te deu? De não me deixar enganar. Eu tô tirar a venda dos olhos, né? Fala assim, não vem com essa conversa pra mim. E o outro superpoder depende. Sim,
Eu não Essa tenho... palavra, depende. Mas todo mundo tira onda com a gente, que diz que é o que o advogado mais fala, mas eu entendo que aí é o nosso ponto de equilíbrio. Eu não posso te dar nenhuma resposta absoluta se eu não ponderar. Se E você o não sabe um depende, contexto, e o depende para mim nesse sentido. Todo mundo tira onda, fala, conversa de advogado, mas não é. O depende para mim é um momento assim. Vamos ponderar porque existe argumento para dois lados. O direito é isso. e você sabe que eu sou libriana, né? Qual é o símbolo de Libra? É uma balança. Não dá- Eu O sou. seu depende é Eu nacional. tinha nascido para isso e nem me toquei, Já porque eu tá no nasci no signo. dia 15 dos professores, então eu acreditava que eu nasci para ser professora. Eu nasci no dia dos professores, mas meu signo é a balança, eu sou a pessoa do Mas é equilíbrio. isso, mas eu Eu acredito vou te que. acusar, mas já sei o que você pode usar para se defender, Porque entendeu? Porque puxa, depende. depende. Chegamos no momento que aqui, eu acredito que é um ponto importante, mas eu quero que você compartilhe com todo mundo que está assistindo. Qual foi o momento exato, ou que você se lembra, ou de uma situação que você percebeu que o direito da saúde, que é onde você atua, era realmente, ou é realmente a sua missão? E você foi numa trajetória, ó, fez direito, mas viram que era terceira graduação, direito já não era nem direito pensando em advogar. Aí foi, se permitiu, advogou. Todo mundo como advoga, a Samanta tá contando, foi fazer estágio com penal, com não sei o quê. Você que tá aí do outro lado que já começou, coloca aí nos comentários se você é advogado, como você começou a advogar, em qual área você começou, porque advogado começa em várias. E Até se aqui, achar, né? até se achar, e você foi pro direito da saúde. Foi o momento, por que você decidiu? É. Conta um pouquinho. É a virada da minha vida, né? Tem a Samanta antes de mãe, a Samanta mãe e a Samanta mãe com diagnóstico do autismo do filho, Do Rafa. do Rafa. Do Rafa. Então, quando o Rafa recebeu o diagnóstico, né? Quando ele tinha 1 ano e meio, ele começou a mudar o comportamento. E aí, não sabia nada de autismo. Quando eu precisei judicializar, óbvio, o meu plano de saúde, porque as clínicas que eles ofertavam eram aquém do tratamento que ele precisava. Era cada uma num local e nenhuma especializada em autismo. Isso foi em 2019, né? Em 2019 foi quando eu judicializei. Nossa. Então, em 2019, eu fui aprender sobre direito da saúde, atuar com plano de saúde na cara e na coragem, sem saber por onde começar, buscando, né? Aquilo, né? Você vai fazer, você vai buscar os conhecimentos. Aí, direito civil, e aí foi direito do consumidor. E o meu primeiro grande erro, quando a gente não, que não tinha um curso, não tinha nada. Ali naquele período não tinha ninguém ensinando, né? E aí eu usei, era um plano de autogestão, e o que que eu usei? CDC. O CDC. CDC nele. Ainda bem que não fez tanto mal ali, né? É. Mas eu usei, me embasei a beça no CDC, porque eu fui vendo outras petições de Ministério Público, tal, buscava muita coisa e Todo via mundo isso. usava. Pois é. E aí eu mergulhei. Então, assim, e aí eu fui buscar, porque quando eu consegui, né, a liminar para o tratamento do Rafa, para mim foi um alívio, eu consegui. Olha, eu nunca tinha feito isso, fiz rápido. Consegui em 2 dias, já estava ali, já sendo intimada. Eu, gente do Funciona, né? céu, que maravilha que é isso! Olha que bom e tal. Parará. Falei, poxa, aí contei na clínica que eu consegui, ficaram todos felizes e tal. E aí começou a vir, né? Uma mãe aqui, outra mãe ali, como é que você conseguiu? Uma outra mãe que era advogada também, você conseguiu porque eu não consegui pro meu. Você conseguiu pro seu, o que que você fez? E que não sei o que. Então começou ali. Aí eu fui estudar, fui pesquisar, fui me inteirar. Aí fui do direito dos autistas ao direito da saúde, né? E a gente vai crescendo, crescendo, crescendo e não para, né? Caramba, que bacana. Deixa eu te perguntar uma coisa que agora pintou aqui a dúvida, porque eu entendo que seja algo muito complicado. Se não for, você traz aqui pra gente. Mas assim, Rafa recebeu o diagnóstico. Como que você lidou com isso emocionalmente? Que eu entendo que isso é uma situação que abala as É. estruturas e o depois, e quando a gente vai seguindo na jornada, quando a gente vê o produto final, legal, agora você equilibra bem, mas teve um momento que chegou a Sim. informação e você vai lidar. E depois você fazendo isso dentro do processo.
Como que você lida com isso? Como que você faz? É, Que esse é o ponto. porque ainda mais trabalhar pro seu, às vezes, é muito difícil, Muito né? Então, difícil. tem 2 pontos. Primeiro, quando eu peguei, a gente desconfiava que tinha alguma coisa estranha, diferente, né? Que ele parou de falar, ele falava, ele parou de falar. Isso pra mim era o mais difícil. A minha aceitação foi muito difícil. Assim como muitas mães. Eu não sou, né? A pessoa da foto só, né? Que tá ali na foto, na postura. Não. Eu não acreditava que ele era autista, porque tudo que eu lia sobre autismo não se encaixava no Rafa, que tinha nascido de outra forma, interagia, olhava pra mim, amamentava, olhava, mexia, tirava foto, ria. Ele era o brincalhão da turminha da creche dele. E aí, quando a Gabriela nasceu, eu achava que era ciúme do Rafa e a Gabi. Eu achava que eles tinham ciúme, que ele tinha ciúme. Porque quando ela nasceu, ele virou a cara pra ela no hospital. Caramba! Ele virou e se agarrou no pai. E aí ele não interagia com ela. A partir dali, ele parou de interagir com criança. Então, pra mim, era pedagoga, né? Ah, ciúme. A criança tem ciúme do irmão, faz parte. Não sei o que, não, isso vai mudar, isso vai mudar. Não mudava, não mudava. Então, pra mim, foi difícil, né? Entender que era isso mesmo. Tá? Foi muito difícil. E aí, quando ele começou a piorar o quadro dele, né? Porque como foi regressivo, né? Começou a ficar pior. Começou a ter um. Eu não sabia lidar, então eu acabei prejudicando o desenvolvimento, porque se a gente soubesse. O desconhecimento, né? Se eu soubesse como lidar com as crises dele, eu não piorava as crises. Aí que tá. Eu não sabia, eu só piorava as crises. E aí essas crises ficaram tão sérias que ele começou a se bater. Ele batia na cabeça, ele me batia, e ele me arranhava, ele me mordia. E ele se agredia muito, era muita pancada, ficava cada calombo assim. E esse momento foi muito desesperador. Nossa Senhora, foi muito, 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 muito difícil. Tipo, da depressão tá ali, ó, na portinha, e eu tendo que tomar remédio para dormir. O Elígio sempre muito ausente, porque militar ele não parava. Então, se para mim era difícil, para ele era mais difícil ainda. Né? Para ele foi muito mais difícil essa aceitação de um diagnóstico um filho diferente que eu não planejei, que o Rafa é de inseminação artificial, então a gente foi tudo uma coisa planejada, sabe? Aí chega e desestrutura tudo. E aí, eu começando a entrar em depressão, fui para uma corrida, comecei a correr, comecei a fazer corrida. E isso me tirou até desse fundo do poço, fazer corrida. Comecei cada vez a correr mais quilômetros, correr meia maratona, né? Então, assim, e aí eu encontrei uma clínica, essa clínica onde ele está até hoje, a salvadora das nossas vidas, porque eu estava procurando uma terapia de casal. E ali na propaganda da clínica falava que eles atendiam a família, né? Os Opa, pode ser casais. um. Aí eu não fui procurar terapia para ele porque ele já estava fazendo fono. Para mim era o suficiente, só fono. Lá pelo planinho de saúde, lá 2 vezes na semana. 3 vezes na semana que ele fazia. Isso eu já estava com 3 anos. Já estava com 3 anos. Tava um tempão na fono, ainda não falava, já estava começando a se bater. E aí ela falou: não, mas não, ele tá na fono lá, ele faz a fono, ele tá fazendo psicomotricidade com outra pessoa lá e tal, mas tá melhorando, não tá? Então, traz ele aqui pra gente fazer uma avaliação. Não, mas eu quero ver pra mim, eu não quero ver pra ele. Então, olha a negação aí, né? Nesse momento. Então, assim, a Samantha foi lá pro chão. Foi lá pro chão, né? Sozinha, sem saber o que fazer. E aí, depois que eu coloquei nessa clínica que eu vi que havia esperança, né? Que havia esperança em dias melhores. Porque lógico que na hora que recebe, o mundo acaba pra você, né? Você vai ter Acaba, chão, pô. acaba. E assim, a gente tem uma cobrança muito grande, né? Eu me cobro muito por ser perfeccionista, né? Aquela coisa de estar sempre sorrindo pra todo mundo. Só que, caraca, é difícil Pressão. sorrir o tempo inteiro, né? Às vezes você tem que chorar. Aí, ó, eu lembro disso. Eu imagino, eu E, imagino. e, e é difícil, é um momento difícil. E eu tava começando a querer advogar, né? Aí para tudo, para a advocacia, porque você vai ser o quê? Você vai ser a mãe que você sempre quis. Eu sonhei em ser mãe minha vida inteira. Levei 10 anos para conseguir ter o primeiro filho. Então, ter filho era prioridade para mim. Ter um filho e cuidar do meu filho era prioridade. Eu tava ali com 2 já, né? É barra, é Então, barra. assim. E pra você levar isso pra dentro do processo, Samantha, com tudo isso, porque é uma sequência, Então, é uma ele trajetória, teve o mas tratamento. Aí eu consegui fazer o dele, tava indo de boa o dele, né? Eu não mexia muito no processo. A gente tá ganhando, não mexe muito, vai seguindo. Quando eu fui dar entrada pro canabidiol do Rafa, eu não confiava que eu ia conseguir isso pelo plano de saúde, porque era muito caro, era 4 pau por mês, né? O canabidiol que ele estava sendo orientado a tomar.
E aí eu tinha comprado o primeiro frasco e tentei pra ver se dava certo, né? Eu falei, Sim. o primeiro frasco eu vou ver se dá certo, porque se não der certo eu nem processo, né? Não quero processar pra mim. Sim, sim. Fiz, mas fiz sem acreditar. Não ganhei a eliminar, né? E aí eu falei assim, que agora? Não tô com coragem de dar continuidade, chamei uma colega. Falei, não tô com o emocional preparado. Eu primeiro fui fazer uma consultoria com ela sobre esse tipo de processo, porque eu não tinha prática, né? A gente tem que ser humilde. Quando a gente não sabe, Peça ajuda. a gente tem que pedir ajuda. Se você Peça não ajuda. sabe, peça ajuda. Peça ajuda a quem tem mais experiência. Porque você pode prejudicar Você uma vida, uma Isso, família. isso, né? E aí eu pedi ajuda dela, ela, você não quer que eu dê continuidade? Tô te vendo tão abalada, tô te vendo sem segurança, né? E eu ia precisar despachar, e eu não acreditando que eu ia conseguir. Aí ela tocou pra frente o agravo, conseguimos, mantivemos tá até hoje ainda aí, tá lá no Boa, STJ agora. Vamos ver. boa. Então, assim, você não consegue pra você, você peça ajuda, porque seu emocional fica muito abalado, porque é o seu filho. Da mesma maneira que Perfeito. os outros confiam em você, pro filho, né? As mães que me procuram para confiam no meu trabalho pro filho delas, né? Eu também tenho que confiar. A gente começou aqui falando no nosso bate-papo daquela coisa da gente aprender com situações que nada é por acaso da gente viver, não que a gente escolha. Se a gente pudesse escolher, a gente não queria. Muitas coisas da vida ele fala, não É, quero. faça Não isso. adianta a gente pegar É. e pintar um mundo que não existe. Ninguém. Me dá um Mas, problema, eu quero um não, me problema. dá, ó, não. Tem aquela coisa assim, não, você consegue ser muito forte. Não, eu prefiro ser fraco, eu não quero. Eu abro mão, pode deixar. Mas assim, pensando hoje no cenário, e eu sei o tanto que você faz atendimento de pessoas, de famílias, para voltar para a questão do autismo, diariamente. Olha a bagagem que você tem, porque você viveu aquela questão do diagnóstico, de não esperar de acabar o chão, de ter que mudar a vida, entender que aquilo tudo. Quando chega alguém para você hoje, quantas Samantas que você não vê em cada atendimento? Aquela mesma aflição, aquele mesmo. Porque você E é passou. por isso que eu gosto. Porque você entende diferente. Eu não É. digo que você que está aí do outro lado, você que possa se interessar em atuar também com a causa, com o direito das pessoas autistas. Não estou falando disso. Não é que faz um superpoder. Mas isso aí a gente ensina também essa parte. Isso é um acolhimento que você se enxerga em muitos clientes, eu Eu me acredito. coloco mais no lugar do outro porque eu já senti aquela Você já dor, sente, né? é o Eu filho, você sei o que ela sabe. tá esperando ouvir, é o que ela tá preparada, né, para dar negativa. É porque a família de autista, quando procura um advogado, tem um problema. Todo mundo que procura advogado tem um problema, né? Quando você já sabe a dor dele, fica mais fácil você dar aquela palavra de suporte. Olha, eu já passei por isso. Deu certo, né? Não perca a esperança. Com certeza, falou um ponto importante. Vou até explorar isso aqui mais um pouquinho à frente, mas assim, hoje a gente está nesse boom de todo mundo querer atuar numa área. Direito da saúde é uma área muito vista. Vocês que atuam mais com direitos dos autistas, todo mundo quer, porque está aumentando o diagnóstico. Mais pessoas vão precisar de terapia, sim. São cada vez mais necessárias, mas assim, a primeira coisa que eu digo para o advogado que quer entrar nessa área, antes de pensar em lei, antes de pensar em técnica, antes de pensar só em honorários, lembra que tem pessoas para você poder entender esse cenário das pessoas, o que, que elas vivenciam, o que, que uma família sofre. Por isso que eu falo, não é só porque a Samanta passou, porque a Samanta é mãe, só a Samanta tem ali o espaço de fala, muito pelo contrário. Mas assim, aprenda quando a Samanta ou outros profissionais que atuam, quando trazem isso, essa questão do sofrimento dessa pessoa, se colocar no local, e faça essa análise primeiro. É, Lembre-se que tem pessoas ali, porque aí facilita. Pessoa, quando se conecta com pessoa, é. é mais fácil. Elas não querem falar com um robozinho do WhatsApp te respondendo Não, é automaticamente. diferente. O robô ele pode até te ajudar em outras Sim, coisas, mas é. não para isso. Porque você falou, a pessoa não te procura porque ela quer tomar um café com você, ou talvez. Não, ela tem um problema. E não é um probleminha. É. Não é um probleminha. Problema Depois a gente acha várias soluções, é mas é um problema grande. do amor da vida dela, né? E é só isso. É por isso que eu pensei na hora que você colocou o primeiro, você ali tá fazendo do seu filho, o profissional ali, ele fica numa situação que a gente nem indica. Samantha, no É. outro caso,
Samantha já se valeu É, de uma amiga para fazer, porque isso, você não tá naquela que é o bala ideal. emocional, não tem Você como. não raciocina tão bem Não, não tem. dentro da caixa. Você tem que sair da caixa para raciocinar. Eu já te fiz essas duas perguntas, você já me respondeu, mas assim, o que te motiva hoje a continuar nessa luta? Sonho de uma sociedade inclusiva. Mas não é só, eu falo que não é só pelo autismo, né? Não é só a inclusão de uma do meu filho, é a inclusão de todos, todos que são fora de um padrão estipulado por uma sociedade rígida que vem de anos e anos, né? A gente aqui, o Brasil, foi colonizado. Por que os índios não podiam ser como ele? Por que tiveram que mudar a roupa dos índios, É sabe? isso. Então é Já uma é inclusão assim, imposição. de você entender que o outro pode ser diferente, vocês podem conviver e tá tudo bem. Isso me motiva muito, porque eu vejo muitas crianças nessa vibe de inclusão, de acolher. Eu vejo muitas crianças com meus filhos, né? E até eu passo isso para os meus, porque os diferentes da turma deles não precisa ser autista, pode ser só uma criança mais agitada, às vezes, uma criança mais quieta. Não precisa ser só um autista, não precisa ser uma criança com um tipo de deficiência ou não. É só ser uma pessoa com personalidade própria, com as suas personalidades. E a gente entender esse outro, eu acho que o mundo é mais leve. Pô, bacana. Você, você trouxe uma coisa aí do que você passou, então é mais fácil até de você compartilhar com a gente. Pelo menos hoje eu tô aprendendo aqui, tá? Qual o maior erro que você, assim, na sua experiência, você verifica que as famílias elas cometem ao buscar os tratamentos, as terapias para... Acreditar em toda propaganda. Ah, fala mais, gostei. Acreditar em toda propaganda me fez perder muito tempo no tratamento do Rafa. Quando a gente recebe o diagnóstico, a gente acredita em todas as mágicas que eles falam pra gente que seu filho vai melhorar. E a gente quer uma cura. A gente não precisa de cura. A gente precisa de compreensão, terapia certa. A gente não pode arriscar, né? Então, assim, já me ofereceram ozonioterapia retal no meu filho, quase que eu fui. Quase que eu fui, porque você tá ali num desespero, você vai acreditar em qualquer coisa que falem que aquilo vai mudar de repente. Por exemplo, Rafael não vai mais se bater. Queria que ele parasse de se bater, Com certeza. entendeu? Mas existiu um médico na minha vida, o Dr. Mauro Lins, o neuro do Rafa, com uma bagagem maravilhosa, é uma pessoa muito séria, que só vai dizer o que realmente ele comprova pra gente, ciência, ciência, né? A gente fala em medicina baseada em evidência, e Sim. isso, no autismo, ele não podem brincar com a vida das famílias. Faça um suplemento mágico. Não, não existe suplemento mágico, né? E cada criança é uma. Então, o que o canabidiol deu certo pro meu filho, mas tem criança que não funciona, né? Então você não pode achar, né? Vender como definitivo isso para Vender todo não mundo como padrão, é. né? São Novamente os padrões, né? pessoas diferentes. Então, assim, não acredite em tudo que te vendem. Não compre tudo, né? Não compre tudo que te vendem. Porque as pessoas fazem exames mágicos que vão diagnosticar se é autista ou não. Não existe um exame que te diga de fato que ele é um único exame. É um combo, são vários. É observação diária. Então, não caia. Você deu o exemplo clássico do Rafa, não se encaixava em nada que dizia que é, teve uma alteração e não deu. Então você não pode se prender a uma receita, não tem como Não. se Seu prender. seu filho é único. Perfeito. Ó, eu gostei dessa parte que você trouxe aí, citou o Dr. Mauro Lins, né? É. E eu acredito que o teu recado, tanto para profissionais, nesse sentido de falar realmente o que é necessário, o que é preciso. Tem hora que vai precisar de um conjunto multidisciplinar e para os É. advogados também. Os Isso. advogados também. Gente, assim, a Samantha, por isso que eu gosto de trazer quem atua de fato, quem é da área, quem conhece, ó, mãe, passou por isso, atende pessoas. Não se aproveitem de algo só pensando em dinheiro. Honorário todo A mundo dor do ama. outro. Não É a dor de vale. uma pessoa. E assim, não seria a dor só do Rafa, é a dor da Da família do família. entorno. O Rafa sofre hoje muito melhor com a sequência, mas da família o entorno. Olha o que a Samanta está contando. A Samanta ficou em depressão.
é marido, é mãe, é pai, é o entorno. O Elias trabalhou igual um louco para sair de casa. É, porque. Não quer ficar ali. Mas a pressão não é Você foge fácil. do É o que eu tô problema, falando, não né? é fácil. Quem fala, não, sim, você é forte, aquela coisa. Gente, é pressão. Mas assim, não use disso para ficar vendendo para pessoas fórmulas mágicas. E vale para os dois. Eu estou É, dando exemplo de dois profissionais, mas todo esse contexto, porque a gente sabe que vai aumentar diagnóstico, a tendência é que aumente muito mais com o avanço, tudo. isso. Mas a gente não pode transformar isso em apenas só cifrão, que é o que você trouxe, que essas vendas de coisas De tratamentos. impensáveis, umas coisas. E quem tá ali na dor, se eu tô no teu lugar enquanto família, tudo que me falar que resolve o meu problema, eu vou entrar de cabeça. É meu filho, eu quero melhor, é isso. E o advogado tem que ter uma noção se aquilo que a família está querendo realmente é necessário Boa. e é viável. Esse é um ponto Boa, importante. Se boa. há viabilidade daquele pedido, porque senão aquela família vai ficar naquela esperança de conseguir aquela mágica e aquilo você não vai conseguir uma sentença, depois você pode até conseguir uma tutela ali, né? Conseguir antecipar ali, mas no final você vai perder o tratamento. Porque você não pode fazer uma terapia de 50, 60 horas semanais numa criança. Alguma coisa tem que estar. Tem que ter um equilíbrio. Então, Isso a mesmo. gente conhecer. Então, se você é advogado, for atuar na área, seja muito bem-vindo, se prepare e estude Boa. sobre o assunto, estude sobre tratamento, estude sobre terapias, estude sobre como isso afeta a família, né? Não precisa ser pai e mãe, né? E sentir na pele, não. Mas você tem que ser realmente fiel àquilo que você está se propondo a fazer para não dar falsas esperanças a essas famílias. Porque eles contam com a gente. É esse o Eles ponto. contam com a Você não gente. precisa ser, mas aprenda com quem sente. Busque. É, As pessoas nos dão todo dia elementos para a gente aprender. é. Por isso que eu falo, para um pouquinho, vai, se coloca no lugar de um pai, de uma mãe, se coloca no lugar do que representa aquilo. Esse é o ponto que muda a advocacia, o olhar da É. advocacia. Você não vai deixar, de novo, vou colocar para você aqui, porque comigo não tem mundo perfeito, hipocrisia, utópico, eu não gosto disso. É uma área que você vai ser bem remunerado pelo seu trabalho, porque é um trabalho árduo, trabalha Sim. bastante, são Tem ações. demanda? Tem demanda, são ações que você tem que trabalhar bastante. Não existe facilidade na Não é uma área. ação fácil. E assim, quanto melhor você fica, quanto mais especialista você é em qualquer temática, por óbvio que aumenta o seu rendimento. Mas não é só isso. O ponto não é. Esse é o menor dos pontos a serem observados. Eu te garanto que essa parte é a menor. É mais complexo que isso. Não é complexo de dificuldade, é complexo você entender, como a Samantha falou. Vai entender o que é um tratamento, uma terapia, são coisas, são questões multidisciplinares. Você tem que ter um conhecimento mais aberto, mais Amplo. amplo. Se você ficar focado, a Samanta falou da liminar que a gente usa aqui para nos nossos processos. Se só uma liminar resolvesse o problema de alguém, É, o processo acabava aí. ali pra gente estava ótimo Ali é enquanto só o profissional. início, É só pontapé. o início de muita luta para É. transformar aquilo. Nós vamos falar mais sobre isso. Mas se uma família chegasse hoje para você e perguntar, Samanta, antes de eu procurar um advogado, o que que eu deveria saber? Porque o advogado ele gosta muito de falar de lei, e tudo, mas tem que explicar para as pessoas qual é o conhecimento. Você já falou da propaganda, não acredite em tudo que você ouça, mas um conhecimento bastante. Antes de procurar um advogado, estou falando isso justamente para não cair em quem não é É. como meu pai brinca, desse métier. Não é desse métier, não mexe. Não sabe fazer, pede ajuda. Não gosta, não aguenta a pressão, não faz em parceria, não faça É. você. Não vá criar problema para os outros. Diga aí. Aí se a família chegar antes de chegar no Antes advogado, de o que que ela chegar. deve fazer? Gente, primeiro você tem que conhecer muito bem seu filho. Você conhecer as necessidades reais do seu filho. Depois que você sabe disso e você tem um médico de confiança, tem que ter um médico de confiança. Você tem que acreditar naquilo que ele está falando e aí sim você vai buscar informações, buscar uma clínica de referência, buscar ouvir outras mães. O que é mais importante quando você vai buscar um tratamento de autismo é você ouvir outras mães. Nada melhor do que a propaganda boca a boca, né? Então, assim, tem muita clínica com letreiro bonito e tal, mas é uma farsa.
É Boa. uma farsa que vai colocar a vida do seu filho em risco, porque esse tempo que ele ficar numa clínica de fraudes, né, de fachada, é um tempo que ele não vai ter, que ele vai perder todo um período da neuroplasticidade, né? Então ele perde aquele prazo de adquirir conhecimentos, né, com mais facilidade, né, de uma maneira mais fácil de adquirir aqueles novos conhecimentos. Depois, para inserir esses conhecimentos, ele vai demorar muito mais tempo. O Então, prejuízo é assim, o grande, prejuízo é né? muito grande. 6 meses num tratamento de autismo é muito tempo. É muito tempo. Às vezes são questões irreversíveis, né? Então, assim, você vai ter que converse com muitas mães e tem um grupo de apoio de mães. Tá bacana. Tem um grupo de apoio de mães. Antes de ir para o advogado, converse com mães. Converse com mães que estejam como você. Sabe? Hoje em dia, a comunidade autista ela tem muitos grupos, né? Se você for buscar, tem muitos. Então, se você falar no mercado, você vai conhecer alguém que é mãe de autista no mercado. Se você, né, tiver na fila de um banco, se tiver, o filho tiver com cordãozinho, pronto, você vai conhecer alguém ali e aí você começa uma conexão. São as melhores conexões que a gente faz. A melhor rede de apoio é a outra mãe, que ela vai te entender da mesma forma, Vivencia, entendeu? sabe sua dor. Ela vai te escutar. Ela É vai querer isso. falar, mas vai te escutar E até porque ela também. entende o que você tá. É, Porque é complicado você explicar isso para quem não vivencia. E ainda nós estamos naquela fase daquela sociedade que você quer de inclusão, de conhecer. é, Mas a informação é bom para é. isso. Porque a pessoa acha assim, mas não, é frescura da mãe. A mãe quer. Você tá lá, você Você passa, vive isso, você vive isso. Frescura aonde? Na sua casa, que teoricamente você não tem problema, porque acha que tá tudo perfeito, e não tem nenhuma casa com tudo perfeito. Mas a gente tem essa mania de querer colocar no outro a nossa opinião, a nossa imposição, e a gente não vivencia. Então, é bacana, vá lá, converse. Antes de contratar um advogado. Antes É. de contratar o Conheça o advogado. autismo. É isso, é isso, é isso. E eu gostei do que você utilizou, que eu acredito que seja a frase que até vai ficar aqui, muito importante. Você conhece seu filho. Então, é mais fácil você não entrar em nenhuma ilusão, porque você conhece o que seu filho precisa, Isso. ou da necessidade dele, ou dos pontos de melhora. Você conhece mais do que qualquer pessoa, você conhece o seu Conhecer o filho. autismo do seu filho, né? É, Porque é único. esse único da Samantha é bacana mesmo, porque a gente não adianta que um tratamento, uma terapia que serve para um, não Não vai necessariamente servir. vai servir para outro. Samantha, outra questão muito importante que nós estamos falando de diagnóstico que foram aumentando, é hoje uma temática altamente judicializada, é judicializada porque não temos autorizações para essas terapias, como deveria ser. A gente no direito, aí você que está assistindo, passando por aqui, tem duas frasezinhas no direito que a gente brinca assim, é o ser e o dever ser. Quer dizer, a gente gostaria de uma sociedade onde tudo funcionasse, e a gente tem a sociedade do dia a dia da prática, e nós estamos no Brasil. Por isso que se judicializa, porque tem problemas amplos, aumentou a judicialização, Muito. e nós estamos vivendo momentos. Lembra? Você falou da ação do Rafa, foi em 2019, né? Que você falou, né? Estamos em 2026 e a gente está tendo uma série de decisões que vão mudando esse cenário, decisões recentes, e eu quero saber de você na prática. O que isso está mudando, o que está acontecendo, até para que as famílias também que estão te vendo, ouvindo, fiquem mais atentas, porque aquela Samantha de 2019, com certeza, com a mesma estratégia hoje, Outra. já Completamente completamente diferente. É diferente. Então, muito, conta um muito mais pouquinho. facilitado. Conta um pouquinho Né? disso. Que com né, esse crescimento, antes era fácil você judicializar e conseguir manter suas terapias até o final de um processo. Hoje em dia, com, né, essa máfia dos planos de saúde em diminuir os prejuízos que eles falam, né? Eles chamam o autismo de prejuízo, né, dos planos que, como é que pode? Você vai pagar R$ 400 de plano de saúde e querer um tratamento por baixo, R$ 10.000 por mês, né? Mas a É pessoa que tá lógico, errada, a pessoa mas esqueceu ser autista, é né? isso, Aham. exatamente. Mas eles culpam o autismo como já culparam o câncer há um tempo Tudo. atrás, né? É o momento, é o É, do o momento. momento agora é o autismo, porque, óbvio, né? Os diagnósticos estão chegando, a capacidade de diagnóstico está aumentando, né? As pessoas estão sabendo diagnosticar o que não era diagnosticado antes. Então, as pessoas autistas nível 1 de suporte,
né? Que são aquelas que se descobrem autista quando tem um filho autista, porque o autismo ainda tem a questão hereditária, né? Muito forte também. Ela pode. Tem até um Paulo Liberalismo que ele fala muito sobre isso. Quem quiser ouvir também sobre a questão do diagnóstico, o tipo de autismo, se é hereditário ou se é ambiental, que o ambiental não significa que é a árvore que vai fazer, é um ambiente intrauterino, né? Ele fala Rapaz. bem isso, que o que essa mãe às vezes consome numa gestação que pode, porque está lá o cérebro se desenvolvendo, afetar de alguma forma. Então, existem esses tipos, né, de autismo, né? Se ele é genético ou não genético. Então, bora lá, só pelo genético. Autista que não sabe que é autista, tendo relacionamento com outro autista que não sabe que é autista, nasce o quê? Autista. Então, e aí isso vai se propagando. Então, muita gente se descobre autista adulto, quando tem um filho. E aí, esses níveis de suporte, eles passaram por tantos traumas na sua infância, sem saber, e foram moldados naquela coisa de estar na caixa, de se enquadrar, que tem traumas internos e isso prejudica muito o convívio social deles, no trabalho, na escola. São pessoas que tiveram, às vezes, dificuldade, né, de aprendizagem e é taxado como burro, preguiçoso, não sei o que lá. Mas não é, ele era um autista que não tinha um tratamento para poder entender suas demandas sensoriais, cognitivas, tudo isso. E aí o que acontece? Eles querem tratamento também, todo mundo tem que ter tratamento, e os planos de saúde não querem dar essa quantidade de sessão, porque você não faz uma sessão de terapia por semana, é impossível no autismo você conseguir dar conta em uma semana, nem o nível 1 de suporte, que não teve nunca atendimento. Então, pode ser que no início tem que ter 3, 4 sessões por semana de atendimento. E aí isso dá um prejuízo muito grande. E aí agora, hoje em dia, no judiciário, a gente tem muitos questionamentos com essa questão de carga horária. Teve aí o tema julgado agora, 2 semanas atrás, né, que bateu o martelo, né? O plano de saúde, ele não pode limitar o número de sessões para tratamento quando o médico indica dentro das especialidades, fisioterapia, né, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional. Então, outras terapias pode sim limitar, mas essas não. E eles limitam porque 4 horas por dia, uma média de terapia, no mínimo 20 horas semanais, é muito caro e nós não temos profissionais para atender tudo. Então, muitos profissionais são mal pagos, né, pelos planos de saúde. E aí eles não atendem na rede, aí tem que atender no particular. E aí não tem na rede, o que você faz? Judicializa para poder ter um atendimento particular, porque eles têm que custear. E o SUS é a mesma coisa. Não tem grandes espaços para tratamento de autista. A gente vê muitas divulgações lá. O centro de autismo na cidade tal para ter tratamento. Atende 100 pessoas. Quando atende 100 pessoas, e aí, e as outras milhares de crianças autistas que tem naquela cidade, no Rio de Janeiro, por exemplo? Não consegue dar conta. Então, assim, o judiciário meio que se desequilibrou por conta dessa grande demanda de pedidos judiciais, que as pessoas têm de fato esse direito, e alguns magistrados eles entendem que não tem que ter tudo isso, né? Mas, depois desse tema aí que ajudou muito agora, recentemente, a gente consegue ainda Mas é reverter tudo, garantia de direitos que direito estão básico. E constituídos. aí a gente tem que instruir tudo isso. Então, a Samanta de hoje em dia, quando vai entrar com um processo judicial, eu já trago tudo isso no inicial, que não tem questionamento, a liminar já é deferida. Só não é deferida quando aqueles juízes, eles são... têm uma dificuldade de entender sobre o autismo. A mesma coisa do advogado que se aventura, tem juiz que não tem essa percepção multidisciplinar ainda, e a gente E tem como que o bastante. juiz vai saber tudo de tudo, Não gente? O tem advogado não como. sabe tudo de tudo. Concorda que É isso. você falou, você trouxe um exemplo muito legal. Você falou a Samantha de 2019, hoje já traz tudo isso numa peça, porque olha o tanto que evoluiu, olha como a coisa evolui rápido, de lá para cá. E aí você traz isso. Só que se o advogado hoje não ajuda para poder ensinar assim, tá? Lembra que a gente falou que o juiz era inalcançável? A gente contribui também para um direito melhor, para a evolução melhor das coisas, quando a gente ensina. Por isso que você precisa saber. Eu só ensino quando eu sei, concorda? Certo. Se você faz isso dentro da sua ação, leve esse conhecimento, o juiz também ele se abre. Mas agora É. vem aquela. E Porque pasmem. a família chega querendo, mas eu quero isso, não é só querer.
né? A gente tem que trazer Adequar, elementos para justificar por que que você quer isso. adequar pro que vai É, ser. E olha, pasme, eu tô colocando a Samantha desse exemplo para você que tá do outro lado pensar. Olha a evolução de conhecimento, aonde chega um profissional especializado. Isso é investimento em conhecimento, em tudo, e estudo para chegar. Tem pessoas que se aventuram ainda, pessoas advogados que se aventuram ainda fazendo isso usando os modelos de 2019, 2020, e aí vendo que não tem resultado e perguntando, mas por que que não tem? Por que isso que você pedia em 2019, 2020, a 2021 base do que já era ali não foi, é mais a já de hoje. foi. Se você não tiver, você vai prejudicar as pessoas. Então, assim, se fica uma mensagem com uma aula aqui, a Samantha trouxe uma aula. Se preocupe com a vida das pessoas, tenha mais responsabilidade, saiba do que você está fazendo, minimamente tenha informação daquilo que você está fazendo. Não é só uma petição por isso que eu coloco num sistema e fico torcendo. O juiz também, ele fica numa posição, ele já não sabe, você não ajuda e não ensina. Fica complicado, ele prefere um pouquinho mais de tempo para É. decidir aquele troço, pelo menos para ele pesquisar também um É pouco. porque ele sabe que a caneta dele tem um peso grande, né? Sim, A caneta dele sim. tem um peso enorme, né? Então, quando a gente faz evento, por exemplo, da OAB e que vai, né, assistir os juízes falando, é muito legal porque você vê como ele está pensando ali. Os desembargadores falam muito sobre isso, né, nas palestras deles lá na OAB do Rio. E aí eles falam, a gente não sabe, a gente não entende. Então, por favor, advogados, tem uma desembargadora que falou isso, coloque o link daquele artigo que você comentou na sua Facilita. petição. Coloque o link de acesso para a gente botar, porque às vezes é só aquela frase, ela não condiz com o que o artigo está É falando. Eles não são isso. bobos, Lógico que não. entendeu? Eles são estudados. Então, assim, se você traz todos esses elementos já bonitinho ali na sua Facilita a minha petição, vida, gente, o juiz segurança. fala assim: opa, cliquei aqui. Olha, é verdade, aqui está dizendo isso, isso, ó. Confere. Da onde que é esse artigo? Que validade que tem essa informação? Eu posso confiar? É confiável, né? Porque com a internet aí, né, esses chats da vida, o que mais se tem é falácia aí, né? Todo mundo vai ficar com interrogação. Agora, Então, será que veio você mesmo? coloca a É fonte isso. real, É né? E aí isso. eles entendem, e aí você saber o que está fazendo faz toda a diferença. Você não é só um advogado de do consumidor. É isso. Não é Não muito basta mais. você que fica trabalhando em juizado, né? Não dá, não Não dá. dá, não dá, pessoal, não dá. Não é só isso. Se a sua É muito parada é mais. essa, se você escolheu isso pra você, que você vai fazer, não pega esse tipo de ação. É bem isso. Essa ação requer um pouquinho mais, muito mais do que só conhecimento É. jurídico. Requer mais do que conhecimento jurídico. Então, assim, não vai, aprenda. Ó, tá vendo? Pode acompanhar a Samantha nas redes sociais. Pode acompanhar a Samantha, tem canal no YouTube. Você pode aprenda, vai primeiro, antes de aprende, tira dúvida, pede ajuda, Pede ajuda. cresce. Não vai pegar porque ó, a Samantha tá falando aqui da janela das terapias, 6 meses é diferente. Imagine se você prejudica uma pessoa dessa que pode representar. E eu sempre penso no prejuízo da pessoa, porque seu prejuízo em não querer aprender, ele também vai te dar um impacto na carreira Uma tranquilo. criança sem fisioterapia respiratória Meu Deus, não pegue, não pegue, não pegue, é não muito pegue. sério. É uma responsabilidade muito grande. Como é uma área e uma responsabilidade enorme, eu queria que você desse um conselho para agora a parte da família, para a mãe, aquela mãe aflita quando chega num primeiro atendimento. Você passou por isso. Você precisa dar um conselho para essa mãe, que conselho você daria? Eu imagino tanto de mães aflitas que você recebe. Naquele primeiro atendimento, como a Samantha se posta? Olha, eu faço um atendimento de muita escuta, né? Passiva, né? No primeiro momento. E aí, essas famílias elas precisam saber que tem esperança, que a vida tem esperança, que é difícil, que está num turbilhão danado, mas que pode confiar naquele profissional que você está. Porque às vezes as coisas ficam demoradas, né? O nosso judiciário está muito lento em muitas questões. Quando a gente fala de autismo, tá? É porque muitos juízes entendem que não é emergencial um tratamento, e aí né, as decisões enrolam. Mas ter esperança, não perder a esperança, você continuar acreditando, né, que o seu filho vai ter um bom desenvolvimento dentro do tratamento. Isso
as famílias precisam ouvir isso. Então, eu tenho muitas famílias que vêm desesperadas porque meu filho não fala nada, nada. E, poxa, mas olha só, hoje o Rafa tá com 11 anos. Quando ele tinha 4 anos, ele também não falava nada. E eu entendo que o nosso equilíbrio emocional ajuda eles a se desenvolverem. Então, assim, a gente precisa ter a família tem que ter um equilíbrio emocional muito, muito grande e ela nunca trabalha o seu emocional, ela nunca faz a terapia. Os pais nunca fazem terapia, né? Então, assim, fica naquela ansiedade. Então, assim, eu tento deixá-las mais confortáveis possíveis de falar o tempo todo e eu brinco que eu não consigo dar conta, às vezes, no meu WhatsApp, de tanta mensagem que todos querem falar comigo, Assim, é né? acolhimento, né? Querem falar comigo, querem ouvir minha voz, querem um retorno meu, né? E eu tenho que trabalhar nos processos diretamente, que eu trabalho nos processos diretamente, são coisas que você não pode ficar delegando tudo. Você tem que ter um olhar individualizado nos seus processos, né? Por mais que você possa ter uma ajuda, você, né, de Coloca ajuda para equipe, outra coisa. mas elas também querem me ouvir. E eu gosto dessa parte. De acolher, de atender, tanto que eu faço gravado, se a família quiser, para ouvir depois o que, que eu falei, né? Um resumo, passo para a família esse resumo, se eles Muito bem, quiserem, muito entendeu? bem. Né? De tudo que foi falado. Porque a gente se perde dentro de uma consulta, da consulta inicial, né? São muitos assuntos. Que a família fala. E a família vem me contar desde. Parece até que eu sou a médica. Eu falo, tá, como é seu filho? Como é seu filho? Me conta. Vai Do de que novo ele naquele que é precisa? único. Você falou é o único, você tem que Do extrair que mesmo. você precisa? Você me procurou pra quê? Aí eu falo, você sabe quem eu sou? Sabe por que que eu tô aqui? Pô, que bacana. Né? Deixa eu me apresentar pra você. Olha, eu sou Samantha, antes de ser, né, advogada especialista em assunto, eu sou mãe do Rafael, de 11 anos, que é autista. Passei por muitas coisas. Então, isso que você me contou do seu filho, eu passei também. Foi muito difícil, né? Então, trazer essa calma de que foi difícil pra caramba pra mim, mas a gente vai conseguir dar conta do recado. Não é porque as nossas costas são grandes, a gente tem que fritar todos, não. Mas a gente pode pedir uma muletinha, né? Então peça ajuda, Essa parte que eu acho sensacional. né? Colocar isso. Ó, e colocar realmente o que acontece. Foi difícil para mim, já sei, mas tem esperança. Tanto que o Rafa tá aqui. Tá, nossa, E a, outra e a, criança a hoje. pessoa se sente melhor acolhida. E essa palavra que você usou, esperança, pode parecer algo até subjetivo, mas não é, não. E você contando aqui, eu estava lembrando de um caso recente de um humorista. E você vê como é a gente, essa questão da sociedade, como a sociedade vê a coisa, e mesmo quem está na área ali. Ele tem, salvo o melhor juízo, 2 filhos, menino e a menina. E ele estava comemorando a evolução do tratamento. Você estava falando em esperança, eu estava lembrando dele aqui. E ele estava comemorando que a menina tinha dificuldade em falar, acho que era a menina. Tinha dificuldade de falar e ela falou. Só que na hora que mostrou o vídeo, eu não entendi o que ela tinha falado. Eu falei assim, e ó a primeira coisa da leitura daquela coisa que você se afasta um pouquinho, esquece de captar ali que é aquela pequena vitória, É, para ele é tão grande, você deve vivenciar isso, e eu não entendi o que falou. E aí a minha primeira leitura, eu falei, mas falou o quê? Ele tá comemorando o quê? Eu não entendi mesmo. tá, mas toda criança faz isso, né? Não, é Às porque vezes você para mim. pensa isso. É. E aí depois ele foi falar, ela nunca tinha chamado ele de pai. E a frase era assim, oi pai, mas era muito rápido, eu não captei. Eu falei, aí depois voltei, eu falei, não, deixa eu voltar, que não é possível, ele tá. E ele tava ali em prantos, porque ela falou, oi, pai. E É voltou, muito significativo e isso. voltou. Eu falei, nossa, ele já ganhou, acho que ela tem 9 anos ou 11, que nem o Você não Rafa. ouvir falar o filho te Já chamando de pai. pensou? Como o Rafa parou de falar? Então, aí você tava contando aqui, você falando assim, pô, Ele é, falava papai e mamãe, nunca mais falou. a gente quis tanto filho, a gente projetou, planejou o É, filho. Aí ele vem e não consegue chamar. Por um momento, o Rafa ainda falou, para, que é traumático para você é. aquilo. Mas já pensou, você tá com Você a nunca 9, escuta nunca escuta pai? uma palavra, E foi assim, né? mas Só oi, pai. sons, só E ruídos, saiu, mas né? aí depois eu falei, eu entendi o que ele falou, entendi. E olha o avanço para ele. Então, assim, o que às vezes as pessoas simplificam, e é natural, às vezes a gente não tem conhecimento, a gente tem que aprender a discutir sempre, a gente aprender sempre. Falei, nossa, mas a custo de muita terapia,
Tá ali falando, tá É ali que quando a gente fazendo. fala para as famílias neurotípicas, a gente chama de neurotipo para quem não sabe, são as pessoas normais, vou falar assim, né? Com aspas, normais. As pessoas que não têm nenhuma questão, né? Nenhuma neurodivergência. É, o falar, o andar é tudo muito normal dentro daqueles, né? Daquela da desenvolvimento, né? Da criança. Então, o Elis, uma vez no trabalho, falou: Poxa, o Rafael fez. Contou alguma coisa que ele fez, tipo, ir ao banheiro sozinho. Isso pra gente foi muito difícil. Ah, mas quantos anos ele tem? Ah, ele tem 6 anos. Ah, mas o meu já faz isso há um tempão. Aí tira o mérito dele, É. que demorou muito mais tempo, e pra gente aquilo foi uma grande vitória, Volta pro tal do né? único, né? É, Veja o seu que como é o único. Não vai pra único. comparação que não é Nem cada os um. irmãos são iguais, aqui Não, dirá, né? não, muito. Vamos aqui, ó. Sensacional, sensacional. Veja a diferença de um especialista de fato. Eu gosto assim, quando a gente faz o papo leve, explica o que é. Continue fazendo isso, viu? Porque esse compartilhamento de conhecimento do dia a dia, a verdade do que acontece, é bom que você inspira outros advogados que têm responsabilidade com o que estão fazendo. Que a gente precisa colocar isso hoje muito claro. E você inspira as famílias a não acreditarem em fórmulas mágicas, entender que tem esperança sim, e tem profissionais que estão aptos E ali os a tempos são transformar. diferentes. Os tempos são diferentes, isso é muito Isso. importante. O Boa. tempo do meu filho não é o tempo do seu filho. O meu pode demorar mais, o Isso. seu ser mais rápido ou o inverso. É isso. E, gente, nós vamos ter muita alteração ainda, muita mudança. Tá aumentando o diagnóstico, tá aumentando outras O meu técnicas processo pode ser demorado, o seu pode ser rápido, porque diferentes. depende de quem vai, o juiz que vai pegar para julgar, o tempo que o Ministério Público leva, depende do plano de saúde. Muito bem colocado. O que não pode é você deixar de lutar. É, E lembrar sempre do que não é falou. porque seu colega fez isso que o teu vai ser igual, Não, não tem gente. essa Não receita tem de bolo. processo igual também, igual ao autismo. Só não esqueça, você que está aí do outro lado, se você gosta da temática, que você pegou a esperança e a vida de uma pessoa para cuidar. Eu guardei a frase do Esperança. Não esqueça disso. É muito lindo a gente comemorar, a gente brinca sempre no nosso ambiente de mentoria, a gente brinca e tal, entre advogados, que a gente quase. Olha, melhor bater um pix lá do que receber um eu te amo. É uma brincadeira interna nossa. Mas uma vida, ela não se paga com pix, ela não resolve com pix. Você pegou a esperança de uma pessoa para cuidar. É muito mais do que uma liminar, é muito mais do que uma simples petição, é muito mais. Olha para você transformar. Aqui eu dei o exemplo de um Oi Pai. Você transforma vários com É, os seus processos é. lá. E a gente só pensar em um processo, qualquer coisa, por gente para dentro, quantidade. Quantidade alinhada com qualidade é o melhor cenário. Agora, quando você enxerga a pessoa só como números, começa a repensar um pouquinho É, a área que você está atuando. Talvez não seja a área correta. Talvez. É só um momento de reflexão. é. Vamos colocar leveza nisso aqui? E agora vai ser pergunta bate-bola, jogo rápido. Lógico que eu vou provocar. Biscoito ou bolacha? Lógico, eu vou perder a oportunidade. Biscoito. Mas você não tem muito sotaque, Não, hein? porque eu sou de Niterói, Você eu não sou do tem outro muito. lado da poça, como a gente brinca. Tem que atravessar a ponte. Agora eu vou provocar. Ó, isso tem muito no Rio, tá? Entre os bairros, eles já se provocam que o bairro é melhor, eu não vou no bairro do outro, que ali é muito longe, né? A minha poça, Imagine, então. imagine você, Niterói ou Rio de Rio? Janeiro, não. Eu amo Niterói, né? A gente tem o melhor do Rio, a vista. Ó, foi ela. Eu amo os dois lugares, hein? Foi ela. Café ou chá? Café. Mas um Madru... chai também, às vezes. O chai indiano, um chai rola. Tomou bastante lá? Muito. Madrugadora? Madrugadora. Já? Nem Não, vai. madrugada é meu forte. É mesmo? Produz Madrugada. melhor? Muito. Silêncio na casa, silêncio, né, externo. O mundo para, você continua. Oh, bacana. Uma frase que te define no trabalho. Bora. 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 Não tem medo, vambora. Não sei quem falou isso esse dia pra mim. É, Por que você fala tanto bora? Porque é ação, eu trabalho com ação. é. É bora, É vamos, tem que isso, é fazer. isso, é Bora, isso. Vamos, 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 bora. vamos, vamos. Tá difícil, mas bora, Vamos, bora, vamos, bora, vamos, bora. vamos, Vamos fazer, é. vamos fazer, Vamos. fazer. Um hábito chique que você ainda não conseguiu adotar. Acordar às 6 horas da manhã para fazer academia. Eu acho isso lindo.
Tento, meu despertador todo dia toca. Mas é para isso que existe Instagram, pra gente olhar esse mundo dos 15 segundos e falar, que coisa maravilhosa, Meu eu acho tão nutrólogo já inspirador, falou pra eu eu acho tão, trocar a noite pelo dia, mas eu ainda não consigo. É um objetivo. eu acho tão inspirador olhar isso, mas ainda Cinco não horas da manhã, consegui. a pessoa na academia, não consigo, Hoje, gente. hoje me fizeram uma Tô pergunta. tentando, mas é difícil. Hoje eu até gravei eu fiz um quadro agora no Instagram, que como eu pego trânsito, horários intermináveis, nós queríamos até um quadro para responder no Instagram sobre isso. E me fizeram uma pergunta: o que está acontecendo com você? Você está sumido da academia, não posta mais da academia? Eu falei: não consigo mentir, eu sou a pessoa mais. Eu olho para academia, eu tenho uma na garagem da minha casa montada, ela olha para mim, olha para mim, zero vontade. Não é por falta de tempo, não, porque o nosso tempo, quando a gente se organiza, tudo cabe Tudo dentro de um cabe, dia. é. Zero vontade, mas eu vou voltar só pela pergunta. Vou voltar só por... Uma coisa que te faz rir sempre. Ah, ainda as crianças. Isso é lindo. Essa coisa de rir, eu falo sempre pra Samanta. Samanta, sorriso, sorriso é seu cartão de Ver uma visita. fotinho deles, né? Abrir o celular, minha tela são eles, aquilo faz saudade. Falar em criança, só para aproveitar, porque espero que eles assistam, porque esse é o momento que eu vou mandar recado para eles. Assistam. O Rafa eu vou deixar por último, porque o Rafa a gente tem uma frase que é nossa. Mas pro Dani, provocação, Dani Vascaíno, meu abraço. Ele vai ficar. Pra Gabi, a menina mais linda desse mundo, que vai dar muito trabalho. O pai dela vai ter. Ó, só pra lembrar, o pai dela é militar, viu? Com a Samanta você vai ter que conversar, dialogar, vai ter... mas o pai é militar, já tô avisando. E a menina é bonita, mas o pai vai se descabelar que vai ter problema. E o Rafa, só pra nós dois, os dois mais bonitos. Aí ele vai lembrar. Uma conquista recente que merece aplausos. Estar no meu escritório físico lá, para mim é sair de casa, sair do home office Ah, isso é e ter bacana. a rotina de ir para uma sala. Isso para mim é uma grande conquista. Isso é bem presente, isso é bem presente. Uma palavra que define o direito dos autistas hoje. Movimento. Movimento social muito grande. Tá sempre em movimento. É É, movimento, é movimentar, falar. É esse movimento. A gente não pode adorei, parar. adorei, adorei a frase que você, a palavra que você escolheu, adorei a extensão, porque a gente não pode se acomodar com pequenas vitórias. A gente sempre fala isso, né? Tem que sempre subir mais um degrau. E tá, Vai, e vai. tá atento, e tá atento. Nós estamos em um país, e guardem isso aí, que a gente mexe com interesses muito grandes. A gente estava até comentando antes de começar, novamente tivemos números aí de lucros bilionários e a bola da vez que foi escolhida é o Altinos, que tirou uma parte desse lucro. Estou falando na conta deles. Isso, Vocês foram mexer, é. vocês foram mexer num vespeiro, que é mexer no bolso de operador e tirar um A pedaço gente desse foi lucro. mãe de autista é muito ousada. Muito ousada, porque não movimento. Eu não posso A gente não parar. para. Ó, eu não tenho que fazer uma esperança acontecer, eu não estou cuidando de uma vida. Quando a gente tem vida inserida, eu tenho que ir até as últimas consequências daquilo. E aí, se for mexer num vespeiro. Pequenas vitórias têm que ser solidificadas com mais conhecimento, com mais técnica, com mais investimento em aprender. Não vai ser o suficiente. Também é movimento É para a gente enquanto movimento, advogado. Não é suficiente. Não sente zona de conforto. Você tem que sempre estar observando, porque estão olhando para um mercado que é um mercado que movimenta bilhões, e estão olhando para uma parte desse mercado que está tirando parte desse esse lucro. lucro. Então, movimento, adorei a escolha do movimento. Advogado, não fica parado, preste atenção nos movimentos. Veja que a Samanta até citou aqui que a gente teve decisão recente do STJ, e estava uma preocupação tremenda do que Eu pudesse juro sair que eu dos... tava com medo de não conseguir essa vitória. Você lembra quando a gente discutiu lá até em ambiente de mentoria, eu falei assim, de outros temas, Tava, até cantei a bola, a gente mas esse acertou, tava. mas eu falei, ó, esse eu O lobby era tô muito torcendo, mas o grande. lobby é grande, esse eu não tenho como falar assim, para que lado Olha, a vai, é mente da muito... Daniela, parabéns pelas Não, tuas falas, advogada, Ai, Daniela foi advogada. impecável na fala dela. Posicionamento de um advogado e entender a dor
se colocar na dor, a fala espetacular. Temos que deixar amarrado, não vamos deixar aberto. Chega de pontas soltas, É né? isso, porque aí eu vou dar margem. Foi lindo. Sensacional, mas assim, movimento. Não fica esperando, e não foi uma vitória, mas Não acabou aí, não, nós né? estamos comemorando vitórias, pequenas tem outras vitórias ainda e outras outras lutas. batalhas aí, E esse pros- movimento. E para os pais, a mesma coisa. Siga tudo, movimento. Não perca as esperanças, mas procure sempre alguém que esteja em movimento. Analise o profissional. Você vai saber, e você vai saber em que estágio o profissional está com esse movimento. Movimento foi uma ótima palavra. Chegamos no momento que é um momento não menos importante aqui, mas é um momento que a gente inverte os papéis. Agora é a sua vez. Eu te dou o controle do microfone e você aqui nesse podcast, você pode fazer qualquer pergunta que você quiser para mim. Você pode fazer 3 perguntas. A que você quiser, e aí eu vou responder. Eu posso fazer a mesma coisa que eu falei com você no começo. Você pergunta assim, não vou falar sobre isso, mas você pode fazer. Agora o microfone é seu, o momento é seu, as perguntas são suas, Samantha Moura. Quando você vai assistir um jogo do Flamengo, no lado do Flamengo? Ó, vou falar que eu quero viver essa experiência. Eu sou santista, mas assim, acredito que eu nunca fui ao Maracanã. E já fiquei em evento. Como assim? Nunca fui ao Maracanã. Já fiquei Vou em te levar na torcida do Flamengo, porque a melhor experiência no Rio, no Maracanã, é na torcida do Flamengo. Vou. Na hora que tiver a oportunidade de calhar de estar lá no Rio, Então já. eu quero já agendar para que tenha jogos para poder ir, porque Isso. assim, não vivi essa experiência. Já fiquei em evento que tinha um jogo, eu tava lá, eu nem sabia que tinha jogo, nunca fui. E eu que gosto de futebol, então Pois assim, é. vou, é só surgir o convite, vou E vai de camisa do Flamengo. Não, a camisa já é muito. Me comprometi. Tu vai dentro Ó o Rafa. Rafa não. Ó o Dani Vascaíno. Dani Vascaíno. Dani fica doido. Dani é flamenguista fanático. Mas eu vou sim. Vou sim. Outra pergunta. Como vai ser levar sua filha pro altar? Um misto de preocupação, que a gente sempre se preocupa da sequência. E eu me considero um pai muito cuidadoso, assim, preocupado com meus filhos. Mas vai ser um momento de emoção. Acho que é um momento que todo pai sonha. Eu sonho com isso. Minha filha não é muito para essas questões assim de altar e eu fico, não, pelo menos esse momento, se não for no altar, igreja, mas vamos fazer, ali, né? vamos fazer uma cerimônia, porque eu preciso ter esse momento de levar você. Então, assim, acredito que será um momento de muita emoção, muito lenço, muito choro, mas eu quero viver esse momento. Eu quero viver esse momento. Eu brinco sempre com meus filhos, momento de formatura. Tô próximo aí da minha filha se formar. Já tá no 9º semestre, então ano que vem terá a festa de formatura. Sempre, desde o começo, eu falei, olha, não sou de imposição, mas festa de formatura eu quero ir, eu quero dançar la valsa com você, eu quero viver o momento. E casamento é a mesma coisa. Eu gostaria muito, escolha dela, né, mas gostaria muito de levar, sim. Se você não fosse advogado, o que você seria? Putz, respondi até uma pergunta parecida dessa hoje. E eu fico pensando muito nisso. A advocacia tomou tanto, assim, toma tanto de mim. E hoje, além de advogado, eu consigo, de alguma forma, contribuir com outros advogados. Então, até muito presente em mim. Mas já tentei ser engenheiro. Uma porcaria de engenheiro. Um escritor? Talvez, goste de contar história. Porque hoje eu não me vejo sem ser advogado, sabe? Né? E assim, hoje muito presente essa questão da advocacia e dessa questão de poder contribuir com outros advogados. Então tá muito... Mas se não fosse isso, talvez o escritor. Eu gosto de contar histórias, então se eu colocar isso no papel, acho que dá. Hoje até brinquei no encontro de mentoria que se eu pegasse os casos que eu conto para vocês, acho que dava uns 10 livros. Dava uns 10 livros que a gente começa a conversar. Contos dentro do direito. Contos dentro do direito. Então talvez um escritor. Boa. Talvez um escritor. Satisfeito? 3 perguntas, né? Foi. Samantha, minha querida, muito obrigado. Você viu que aqui a gente vai conversando, mas passa. Muito obrigado primeiro por você ter estado aqui nesse momento do nosso podcast. Hoje a Samantha fez um périplo da onde ela estava, hotel, para vir para cá. Já, enquanto a gente está gravando, vai retornar para o Rio. Você sabe que você é uma pessoa... Olha lá. Momento!
Pronto, volta pra tela. Você é uma pessoa que eu admiro muito pela sua história de vida, pela forma que como você conduz a sua vida, da forma leve como você traz isso para as pessoas, colocando, e é uma inspiração para quem te vê, para quem te ouve, para quem convive com você. Então, assim, não perca isso jamais de inspirar as pessoas, não com a sua verdade, mas com a transparência daquilo que é a realidade. Porque a nossa verdade é a nossa. Talvez até nem caiba para determinadas É. pessoas, não vai servir. Mas quando a gente traz a realidade, acho que fica mais palatável, é mais fácil de digerir. E eu tenho, assim, uma admiração enorme por você por isso. Por toda essa tua trajetória, aprendo muito com você. Acho não tenho certeza da sua competência, da sua capacidade, do quanto você está crescendo, e eu já acompanho você há um tempo, então eu posso ver essa evolução. Então foi um prazer enorme para mim ter esse bate-papo aqui com você. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço aqui estar aqui, é sempre um prazer, né? Falar um pouquinho dessa minha experiência, trazer. Eu brinco que o conhecimento a gente não pode guardar pra gente na caixinha, né? E falar de autismo, da minha trajetória, eu posso inspirar outras pessoas como eu, que já foram envergonhadas em falar, né? Eu não falava nas reuniões de pais, eu morria de vergonha de como professora falar. E hoje em dia eu vou fazer palestra e eu vou falar sobre tema tão sensível, expor, né, um pouco da minha vida, que é uma coisa também que eu nunca gostei muito de me expor, mas eu sei que isso faz diferença na vida de muita gente, Sabia. né? A gente não sabe quem está te ouvindo, mas às vezes aquilo que você fala pode mudar o dia daquelas pessoas. Então, muito obrigada pela oportunidade de eu estar aqui, de falar. Quando não estiver sorrindo, você pode falar, cadê o sorriso? Eu Que é cobro. isso Eu cobro o mesmo. sorriso dela, eu cobro. Entendeu? É muito bom, é muito bom. Eu adoro estar presente com você nos momentos, aprendendo. Essa troca Nossa, estar perto de você como meu mentor me traz uma segurança muito grande Eu fico no feliz. meu dia a dia, sabe? Assim, eu sei que tem alguém para segurar minha mão quando eu precisar, sabe? É isso. Né? Não é aquela pessoa para fazer por mim, é só para segurar a mão ali, né? E dizer que eu sou capaz, né? Dar esse plus aí no dia a dia da gente. Show de bola. Pessoal, minha convidada de hoje foi Samantha Moura. Espero que você assista, comente esse episódio, deixe aqui os seus comentários, tá certo? E até o próximo. Grande abraço. Tchau, pessoal.